À vontade. Obrigado, Nancy. Obrigado, colega aí, viu? Todo mundo que está participando, os 49 participantes. Peço desculpa aí, eu tive uma intercorrência aqui nesse minuto, né? Mas vou continuar acompanhando o grupo e no final poder falar mais. Mas é importante aprender com o aprendizado do doutora Nancy aqui na Bahia, que trabalha no Hospital Aliança, uma profissional competente, uma das melhores infectologistas da Bahia, né? E o grupo da USP também, o doutor Vitor Castro, que o nosso doutor Diego e o doutor Isaac, que trabalharam na USP com ele como residente, teve a oportunidade de trazer para fazer essa parceria de aprendizado na nossa sessão clínica de aqui de Otorrino, do Hospital Santo Antônio e do Grupo Nooba. Obrigado a todos e desculpa o atraso de 5 minutos. Tranquilo, doutor Eduardo. Bom, hoje o tema escolhido, né, pela gente foi a doença, né, o Covid-19, e essa reunião clínica vai ser mais num formato assim de bate-papo, embora eu quero deixar os palestrantes super à vontade assim para se quiserem compartilhar alguma apresentação, algum slide, fiquem à vontade, né? Eu vou apresentar os dois. A doutora Nancy Silva é professora da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é doutora em Medicina Interna e infectologista pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, com atuação aqui na Bahia. Acho que quem passa por aqui conhece a senhora, doutora. Muito obrigado pela presença. E doutor Vitor Castro, né, também infectologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Né, tem graduação pela Universidade Federal da Bahia, foi meu colega de faculdade também, é médico infectologista do Hospital 9 de Julho, Hospital Samaritano lá em São Paulo, e aluno de doutorado do HC da USP também. Né? E queria agradecê-los pela disponibilidade de estar aqui conosco, né? E queria abrir essa sessão, né, perguntando a vocês, né, e fiquem à vontade quanto à ordem, acho que a doutora Nancy pode ir primeiro, para falar um pouquinho sobre como estamos atualmente aqui na Bahia em termos de status epidemiológico da pandemia, em questão de casos, né, leitos e quais as impressões que os senhores têm, né, sobre o que está acontecendo atualmente no nosso país. Boa noite. Boa noite, eu acho que é um momento extremamente interessante que a gente possa compartilhar algo absolutamente inusitado e eu acho que sem precedentes o que nós estamos vivendo. E interessante também é que, na verdade, nesse momento que nós estamos, nós já temos uma certa aprendizado, digamos assim, né? Porque no início do processo, eu acho que todos nós estávamos mais temerosos, eu diria que sim. E agora a gente já aprendeu, pelo menos, a lidar um pouco mais com essa patologia, com esse novo assustador. E diria que nós, que talvez Vitor menos, mas eu que iniciei a epidemia de AIDS, e que também foi algo extremamente doloroso, digamos assim, mas que nós, infectologistas, nós, quando começamos a trabalhar, a gente não tinha medo do paciente com AIDS. Não tínhamos. Outros profissionais até tinham, mas nós, infectologistas, não tínhamos medo e nós lidamos com o paciente com certa, diria, tranquilidade. Aprendemos, na verdade, naquele momento, a lidar com o paciente que era, o paciente não, com o ser humano que era homossexual, que tinha sexo homem com homem. Eu acho que foi um aprendizado enorme para nós, foi lidar com um indivíduo que tinha sexo com homem, que era algo que a gente não aprendeu na faculdade, pelo menos eu não aprendi. E a geração de hoje, obviamente, já venceu todo esse estigma que nós vivemos naquela ocasião. Mas essa epidemia, eu acho que ela trouxe para nós um aprendizado muito maior, porque é o medo do outro, o medo do contato, o medo de adoecer e o medo de trazer a doença para dentro de casa, certo? E o que a gente viu inicialmente foi que é ainda um processo infeccioso, de certa forma, que a maioria vai ficar bem, certo? Mais de 85% das pessoas que são acometidas por esse vírus vai ficar bem, mas o que acontece? Como nós estamos vivendo uma pandemia, já que ela foi declarada em março, né? É um processo de muitas pessoas adoecerem ao mesmo tempo. E, consequentemente, abarrotar o sistema de saúde, seja ele bom o suficiente para a gente verificar que ele não é tão bom assim. Foi um aprendizado que a gente teve com os Estados Unidos,
que todos nós sabemos que é uma potência, mas que, na verdade, a gente está vendo que o sistema de saúde lá está completamente deficitário, digamos assim, e que muita gente tem morrido por falta de assistência médica. Então, o que a gente tem visto é que é o que mostrou no passado também. Quem tem assistência médica, quem tem condições de ter um bom serviço de saúde, essa pessoa vai ser mais bem atendida. Então, hoje, neste momento, o que a gente está observando? O número de casos aqui em Salvador tem diminuído. Então, a gente tem visto menos casos de pacientes internados, menos casos em pacientes de UTI. Isso nós temos observado. Isso não significa que a gente fique tranquilo, porque o que é que está acontecendo? O interior da Bahia tem aumentado substancialmente e esse paciente que tem condições de sair de lá e vir para cá, ele vai vir para cá, para Salvador, certo? Então, qual é o que sempre pedimos, quer dizer, o país pediu, o Estado pediu, a Secretaria do Município pediu, é a questão do distanciamento social e do isolamento social, para que você tivesse um platô de casos e, consequentemente, você não abarrotasse o sistema. Esse é o ponto. Por que precisa que as pessoas fiquem em casa e que, na verdade, você diminua o número de casos? É porque a gente não tem, e nem em lugar nenhum do mundo tem, o número de UTI para você colocar o paciente dentro. Então, neste momento que a gente está vendo é isso, certo? Eu vou colocar vou tentar dividir aqui um sharezinho com vocês, para a gente poder ver, para a gente verificar o que está acontecendo, no mundo, né? Então, em relação ao número de casos de forma global, o que a gente tem observado? Então, a gente tem visto o número de mortes nesses casos no mundo inteiro, isso foi atualizado a 13,55, isso a gente está colocando casos confirmados, porque há, com certeza absoluta, uma subnotificação. Isso é um fato, de pessoas que também possam morrer até com Covid e a gente não tem o diagnóstico desse comprovado, certo? Então, isso que a gente tem observado, o número de casos confirmados está essa situação que a gente está vendo aí. Eu vou colocar em relação aqui no Brasil, o que a gente tem visto do número de casos, então, é algo absolutamente assustador. O mundo inteiro está vivendo isso aí. Então, o que a gente, as questões que a gente nós nos perguntamos nós estamos realmente melhorando? Porque quando você faz distanciamento social e você abre posteriormente o número de pessoas, o que você vai observar? Um aumento do número de casos. E aí a gente pergunta se a gente está melhor e a gente pergunta até quando. Ok? Eu acho que eu vou deixar por aqui e vou deixar Vitor continuar para verificar o que a gente acha, certo? Então, o grande ponto é que a gente sabe que a prevalência ainda da doença, o número de pessoas que estão adoecidas ainda é pequeno, ainda é pouco, para a população mundial que a gente tem visto. E quando você abre posteriormente, você vê um aumento do número de casos, foi o que aconteceu, o que a gente viu que aconteceu com a Espanha. Então, aqui no Brasil, nós todos estamos preocupados com isso. Quando você abrir de novo, que você retomar a vida, né, de um modo geral, é que esse número de casos aumente e a gente tenha um novo boom de casos, certo? Eu vou deixar por aqui e aí vou deixar para Vitor continuar e a gente vai para as outras perguntas, porque tem muita pergunta ainda, certo? Bem, queria inicialmente agradecer a todo o grupo, é um privilégio imenso estar aqui conversando com vocês, acho que é um tema super pertinente para todo mundo, mas acho que tem muita interposição com a otorrino, né? Certamente vocês estão vendo muitos casos, suspeita de IVAs que chegam no consultório, no pronto-socorro e precisa estar atento com a suspeita da Covid. Queria dizer que é um grande prazer estar aqui conversando ao lado de professora Nancy. Ela já brigou antes comigo porque eu falei isso, mas eu vou falar de novo porque é importante. Nancy foi uma das minhas inspirações da infectologia, fui interno dela do Hospital Roberto Santos e é uma pessoa incrível e é um grande privilégio para mim estar aqui sentando ao seu lado, professora. Eu queria trazer um pouco da realidade aqui de São Paulo. Minha formação médica foi de Salvador, eu tenho laços muito fortes, amigos, mas minha atuação profissional atualmente está aqui em São Paulo. São Paulo foi o epicentro da pandemia, né? Ainda hoje é o estado com maior número de casos. É importante a gente ressaltar que também é o estado mais populoso do país
Então, é natural que a maior quantidade de número de casos esteja aqui. Por outro lado, levando em consideração o tamanho do país e as diferenças regionais, é um estado rico, é um estado que tem recurso e é um estado que tem um sistema de saúde muito bem estabelecido quando a gente compara com outros estados do país. Então, aqui não aconteceu um colapso do sistema de saúde, como a gente observou com os nossos colegas do Amazonas, com nossos colegas do Ceará. Mas, para isso, foram hospitais de campanha que foram montados em conjunto com grandes instituições do país, como o Hospital Albert Einstein. Foi em detrimento de você fechar o principal instituto do maior hospital público da América Latina, destinado exclusivamente para atendimentos de pacientes com Covid. Então, foi feito um esforço muito grande. Então, apesar de um grande número de casos, um grande volume, aqui a gente não chegou no ponto de ter um colapso do sistema de saúde. E a situação aqui é muito parecida com Salvador, o estado de São Paulo também com a Bahia, porque foram dois estados muito acometidos nessa primeira onda que veio no país, né? Então, enquanto o sul do país, o centro-oeste, o estado de Minas Gerais foram menos acometidos inicialmente, o nordeste e o restante do sudeste foi bastante acometido. E hoje a gente vive um momento de redução do número de casos. A abertura vem acontecendo nas últimas semanas aqui, principalmente na cidade de São Paulo, mas observando também um aumento no número de casos no interior. Então, acho que o momento epidemiológico é muito parecido. Atualmente, o estado de São Paulo está com quase 400 mil casos confirmados. E eu acho que o que Nancy falou é muito importante. Hoje a gente está num momento mais confortável da pandemia. Eu não digo nem pelo número de casos está diminuindo, mas porque nós estamos entendendo melhor da doença. Você tem um feeling de quando o paciente vai piorar, quando não vai piorar. A gente tem mais evidência científica do que a gente pode usar, o que a gente não pode utilizar, quais são marcadores prognósticos. Então, isso dá um certo conforto no manejo terapêutico e também no manejo do isolamento, né? Hoje, acho que está cada vez mais evidente que as medidas de distanciamento social e de proteção individual, elas são realmente eficazes e elas realmente fazem a diferença. Então, a melhor forma de você combater o seu inimigo é conhecendo. E hoje, certamente, a gente conhece muito mais do que em fevereiro. Então, essa questão do aprendizado da doença é realmente muito relevante. Eu queria dar um destaque que Nancy já tinha falado anteriormente. E, no mais, restam as dúvidas, né? Pegar a doença protege da imunidade, a vacina vai chegar, vai ser uma vacina eficaz, nós temos tratamentos eficazes, então existem várias lacunas ainda do conhecimento para serem estabelecidas, mas a sensação que nós temos é que estamos caminhando, né? Estamos caminhando e acho que a ideia é nós saímos mais fortes e mais bem preparados disso tudo. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta que me surgiu há pouco. Eu até nem mandei para vocês, peço desculpas, mas acho que vocês, né, com certeza têm gabarito para a resposta. Muito se fala em fases de doença, né? A gente vê aí em diversos protocolos de tratamento divulgados por instituições ou por determinados estados, países, que divulgam muito isso de fases da doença e dividem a doença em 2 fases, 3 fases, enfim. Né? Em termos de fisiopatologia da COVID, né? O que a gente pode... o que a gente tem de concreto? Existe isso mesmo de fases? Né? O que a gente sabe até agora a respeito da fisiopatologia da doença? Eu acho que é interessante colocar, Diego, acho que é muito pertinente. Eu acho que a gente estamos aprendendo muito com essa patologia. Eu acho que é algo absolutamente inusitado. E essa questão das fases da doença é como qualquer outra patologia. Então, você, no momento inicial, você tem uma viremia. Teoricamente, é o vírus agindo, certo? Então, o paciente vai ter... O período de incubação da doença, em média, que o paciente vai ter, você pode chegar até 14 dias. Mas, em média, em torno de 2 a 4 dias, esse paciente
pode desenvolver a doença. A maioria será assintomática. Então, você considera 85% dos pacientes será assintomático ou oligossintomático. E em torno de mais ou menos 25% aqui a 20% é que vai ter sintomas. E 5% desses pacientes é que vai precisar de UTI. Então, como regra básica, você considera mais ou menos os primeiros 5 dias é o período que o vírus vai ter ação. Então, você vai ter febre, dor no corpo, mialgia e tal. E, posteriormente, você vai ter a fase inflamatória. Essa fase é que é a fase que a gente está preocupado. É a fase que nós nos preocupamos, é essa. É a fase da resposta inflamatória. Então, o paciente pode ter um quadro de desconforto respiratório, o paciente pode entrar com um quadro de tosse importante e hipoxemia. O grande problema que nós estamos vendo, que nós nos preocupamos com o paciente, é a fase da hipoxemia. E é nesse momento que nós aprendemos a agir. Então, eu acho que é extremamente importante que, nesse momento, a gente já aprendeu também sobre algumas medicações que vocês acham que até a questão ideológica, né? E a gente não vai entrar nesse ponto. Eu acho que essa questão também do coronavírus foi algo também interessantíssimo, porque você está parecendo um time de futebol. Então, você tem muitos técnicos de futebol. Então, nós que somos médicos, principalmente, a gente tem que fazer medicina baseada em evidência. Medicina não é uma crença. Na minha avaliação, medicina é ciência. Então, a gente, com aquele princípio que se tem, não está fazendo mal, então vamos fazer. Eu acho que as coisas não funcionam bem desse jeito. Então, a gente tem que ter um mínimo, um pouquinho de discernimento para dizer, não, minha tia fez, minha avó fez, Não, a gente trabalha de uma forma um pouquinho mais coerente. E também algo também que eu acho que é muito pertinente, que a gente analisa os artigos que saem. Eu acho que a gente não está vivendo algo surreal em relação aos artigos que têm saído, que não tem sido feito nenhuma revisão, não tem feito nenhuma análise crítica em relação a isso, saindo em revistas boas. E aí o indivíduo coloca e aquilo ali vai sendo jogado na população de um modo geral, então você vendo todo mundo medicando. Então, para nós profissionais de saúde, nós médicos que lidamos com o doente, e como o Vitor colocou, que é muito interessante, que é muito diagnóstico que tem sido feito pelo otorrino, muito diagnóstico. E por isso que o profissional de saúde de otorrino tem que usar os EPIs de forma absolutamente correta. Porque a gente tem visto também muito otorrino adoecendo, muito profissional de saúde adoecendo, porque a queixa que o paciente vai chegar é uma queixa de dor de garganta, né? E que se fosse em outro momento, você vai pensar em Epstein-Barr, Acetalal, que algo você vai pensar, mas nesse momento você vai pensar em Covid-19, certo? Então essas fases são extremamente importantes para o médico que está lidando com esse paciente saber o discernimento certo e introduzir a medicação correta do ponto de vista terapêutico. Porque profilaxia só vacina. Que teoricamente a literatura está buscando isso aí, que também vai ser algo surreal, que vacina, de modo geral, você leva 20 anos para você produzir uma vacina, e agora a vacina vai ser a toque de caixa, está fazendo ensaio clínico, e já vai para a fase 3, de 1 ano a 2 anos, que a gente já vai ter isso aí, ok? Eu vou deixar para a Brito complementar, para a gente ver que é algo eu estou realmente assim, vivi a epidemia de AIDS, que foi um privilégio, diria para mim que foi um privilégio, e agora estou vivendo essa epidemia, que na verdade é algo também interessantíssimo, que logo no processo inicial dessa epidemia, eu vou confessar a vocês, eu fiquei assustada, estou sendo honesta. Então, quando um paciente falava com um paciente por teleconsulta, que é algo também que a gente está fazendo e vivendo também, eu acho que todo mundo está vivenciando isso, que o paciente dizia, doutora, eu estou com medo, e eu dizia do lado de cá, eu também estou com medo. Mas isso a gente, na verdade, o que o medo faz? Imobiliza, mas a gente, na verdade, a gente tem que andar baseado em quê? Baseado na leitura, baseado no vendo doente, baseado discutindo com os colegas, que foi algo fantástico, o aprendizado com os colegas, foi muito bom. Todo mundo no Brasil inteiro passou a fazer essa rede e a gente tem o aprendizado. Então, essas fases, Diego, é claro que a gente sempre diz ao paciente que o paciente não lê o livro, mas a gente tem feito isso de uma forma sistemática, respeitando essas fases inicial do vírus e posteriormente a fase inflamatória e tomando condutas baseado nessas fases, ok? Ótimo. Eu queria dar destaque também para essa questão das fases, que elas são muito importantes, né? Então, conhecimento fisiopatológico, na questão do diagnóstico, né? Então, hoje a gente sabe que nós temos 2 grandes grupos de diagnósticos da Covid-19,
que são os testes moleculares que detectam o vírus em si, né, o material genético do vírus, e os testes imunológicos. Então, até existem muitas dúvidas em relação quando solicitar cada exame. Você entender a fisiopatologia é essencial para você também saber o momento certo de você dar o diagnóstico, né? Então, o PCR que deve ser coletado no início dos sintomas. Porque o início dos sintomas é a fase virêmica, como a Nancy falou, né? Você vai ter um pico de viremia nas vias aéreas respiratórias, que vai ser o melhor momento para você detectar o material genético do vírus. Em um segundo momento, quando o seu corpo já tiver uma resposta imune inata ali, sendo desenvolvida, ativando a imunidade humoral e produção de anticorpos a partir do 10º dia de doença, é o momento para você pedir uma sorologia, né? Então, esse conhecimento da fisiopatologia é essencial. E a outra questão muito importante de a gente ter essa noção fisiopatológica é em relação às medicações que a gente utiliza, né? Ou melhor, nas medicações propostas para serem utilizadas, né? Então, enquanto hoje, vamos dizer assim, de antiviral, eu acho que dos antivirais que tem uma evidência um pouco melhor de benefício, que é o Remdesivir, né? Uma medicação que foi criada inicialmente para o Ebola. Os melhores estudos mostraram que ele diminui tempo de sintomas, sem afetar a mortalidade. Mas qual que é o essencial? Quando é que você tem que usar o Remdesivir? Você tem que usar no início, que é a fase virêmica. Porque o Remdesivir, ele é um análogo de nucleotídeo que você tem que inibir replicação viral. Não adianta você usar no paciente que está super inflamado, que já não tem tanta replicação viral. Por outro lado, a gente tem as medicações que atuam na parte inflamatória, né? Hoje os corticoides, né, que são os mais falados depois da divulgação dos dados preliminares do Recovery, que não está publicado ainda, né? Mas essa fase inflamatória que a Nancy falou é justamente o momento de você pensar em usar o corticoide. A verdade é, a gente não sabe se tem um corticoide melhor para usar, a gente não sabe a dose ainda para usar, a gente não sabe por quanto tempo tem que usar, e a gente nem sabe se tem que usar em todo mundo, em quem tem que usar. Mas parece que o corticoide tem algum benefício. Mas por quê? Por essa questão da fase inflamatória. Assim como a utilização de outras medicações que atuam na via inflamatória, eu acho que a mais falada é o tocilizumab, né, que atua diretamente na via da interleucina 6, porque conhecendo a fisiopatologia da COVID, a gente sabe que é uma das vias mais importantes é da interleucina 6. É uma medicação que não ainda tem um grau de evidência para recomendar utilizar, mas tem alguns estudos observacionais e séries de casos que falam a favor do uso, né? Semana passada teve uma publicação na Clinical Infectious Diseases, que é uma revista de mais impacto na área da infectologia, de um estudo observacional que mostrou benefício, influência e mortalidade, mas ainda não é o melhor desenho de estudo, então não dá para ter uma recomendação ainda. Também faz parte de uma medicação para ser utilizada nessa fase inflamatória. E também falar dos anticoagulantes, né? Por conta dessa inflamação exacerbada, da endotelite, que faz parte também do processo fisiopatológico, o racional de você usar uma anticoagulação, considerar utilizar uma anticoagulação otimizada, que muitos grupos no mundo inteiro têm recomendado, e a evidência do aumento de fenômenos tromboembólicos, né, nesse grupo de pacientes. Então, dessa forma, você entendendo essa fisiopatologia, entendendo a fase da doença, o racional de você dar essa terapia de suporte também. Perfeito. Bom, aproveitando, Vitor, algo que você trouxe um pouco antes, nós aqui da Otorrino, a gente acaba pegando os pacientes, né? Isso nas clínicas particulares ou mesmo no SUS, muitas vezes o paciente com poucos dias de sintomas, né? E traz muita ansiedade ainda o segmento desses pacientes e a evolução, como é que vai ser. Tanto a ansiedade do paciente em saber como ele poderá evoluir, quanto uma ansiedade do médico também, de poder orientar a respeito dessa evolução. E aí você trouxe, na sua fala anterior, que a gente está começando a entender, né, quais pacientes dão sinais de possível complicação ou de má evolução na sua evolução clínica. Eu queria que você comentasse a respeito disso, né, o que você tem visto em relação a esse perfil de pacientes, quais os pacientes que você tem notado que estão evoluindo mal em relação à doença e quais pistas ele acaba fornecendo para você em relação a isso.
Excelente, Diego. Acho que está todo mundo muito receoso, né? Porque muitas pessoas entendem que, nossa, eu peguei Covid e agora eu vou morrer. Tá dando na televisão que está todo mundo morrendo, eu vou morrer. E isso Nancy já citou anteriormente, eu queria reforçar, é que a grande maioria dos casos vão ser casos leves e até mesmo dos casos graves, não necessariamente graves que eu digo, casos que vão necessitar internação, certo? Que tem critério de internação, não necessariamente vão evoluir ao óbito. É diferente dos casos críticos, né? O caso que precisa entubar, esses realmente tem uma elevada taxa de letalidade. Mas eu acho que o primeiro conceito que a gente tem que ter é esse. Qual que é a questão? A Covid é uma gripe muito forte, que antes a gente usava esse termo para o influenza, né? O influenza é aquela gripe forte, não é aquela gripezinha que só dá um nariz entupido, aquela gripe que dá febre, que dá mialgia. Além de ser uma gripe forte como a influenza, ela é uma gripe que demora muito. A pessoa passa 2 semanas com sintoma. E isso deixa a pessoa muito angustiada, porque ela fica esperando que vai melhorar logo, vão ser só alguns dias, e a pessoa está 10 dias com dor no corpo, com cansaço, tossindo. Então, isso realmente é uma coisa que gera muita angústia. Então, eu acho que a primeira questão para lidar com isso é você orientar bem o paciente, né? Ele precisa estar bem orientado dos sintomas que ele vai ter, do que vai aparecer e quais são os sintomas que vão fazer ter uma maior preocupação, né? E febre persistente tem sido um marcador eu não digo de mau prognóstico de óbito, mas que esse paciente eventualmente vai demandar mais oxigênio, que esse paciente eventualmente vai precisar ficar internado para algum tipo aí de reabilitação, fazer físio, vai ter uma parte pulmonar mais acometida e faz todo sentido porque esse é um paciente mais inflamado, né? O cansaço, a falta de ar, então é um sintoma também que merece ser dado destaque ao paciente para que, se apresentar, ele procure um pronto-socorro, né? Esses são 2 sinais muito clássicos que a gente tem utilizado como parâmetro, né? Os fatores de risco, que hoje eles são muito bem estabelecidos, eles são bem estabelecidos porque quando o JAMA publicou o primeiro descritivo clínico grande, acho que foi no começo de fevereiro, ele falou, olha, é mais de 60 anos, é o paciente cardiopata, é o paciente hipertenso, é o paciente oncológico. Quando a Itália foi descrever, eles escreveram a mesma coisa. Quando os Estados Unidos foi descrever, eles escreveram a mesma coisa. Então, hoje já está muito bem estabelecido. Então, essa questão dos grupos de risco é muito importante você levar em consideração para dar essa orientação a mais e que você precisa ter esse cuidado a mais com esse grupo de pacientes, né? Mas é uma doença imprevisível, é uma doença que você vê pessoas que não fazem parte de grupo de risco ficarem graves, eventualmente necessitando de internação. É uma doença que tem uma grande gama de sinais e sintomas que podem aparecer, às vezes até diferentes de uma gripe, né? Então, poxa, a gente já viu paciente com suspeita de apendicite que veio Covid no final. Paciente com uma diarreia, uma diarreia simples que veio Covid no diagnóstico de Covid no final. Então, quando a gente está numa pandemia, o limiar de suspeição da doença tem que ser baixo e você tem que pensar que o caso grave vai acontecer. É muito difícil você discernir ambulatorialmente quem vai ficar grave, quem não vai ficar grave. Então, o mais importante é você reforçar essas orientações. Eu queria complementar o que o Vitor colocou, que eu acho extremamente interessante, é que a gente vê uma população obesidade. Então, é extremamente importante a gente ficar atento. Eu acho que é importante você ficar atento a alguns pacientes, cardiopatas, hipertensos, diabéticos, idosos. Idosos a gente considera acima de 60 anos, como o Vitor colocou. E outra coisa importante, a obesidade. A obesidade é um fator de risco que está sendo colocado. E a literatura está colocando hoje gestante, para a gente também ficar atento à gestante. Então, a manifestação clínica, a gente fica preocupado com a parte respiratória, como sendo que é algo dominante, sem sombra de dúvida, mais de 80% dos casos vai ser o quadro respiratório que vai levar, mas tem em torno de 20% que será manifestação gastrointestinal.
Então, a gente fica atento também a pacientes com diarreia, com náuseas, com vômitos, e muitas vezes o paciente vai abrir com apendicite, com diverticulite, e o paciente tem Covid. Para nós aqui em Salvador, a gente está tendo casos de artralgia e racho cutâneo, racho cutâneo de todas as formas que você possa pensar, eu já tive a oportunidade de ver. É racho cutâneo como se fosse sífilis, lesão eritêmato papular, lesão eritêmato descamativa, lesão eritêmato papular, vesícula, até vesícula já tive a oportunidade de ver, lesão como se fosse dengue e quadro articular. Então, eu acho que é importantíssimo nesse processo de pandemia é você baixar o limiar de suspeita, sem sombra de dúvida. E é óbvio que a gente vai verificar o paciente com celulite e Covid. Ele está portador. Se você vai fazer um procedimento cirúrgico no paciente, vai fazer um screen para todo mundo, você vai começar a pegar pacientes Covid positivo completamente assintomático, que é o que nós estamos vendo. Toda paciente que vai fazer parto hoje, ela faz o Covid, ela está assintomática, absolutamente assintomática. Então, você vai fazer cirurgia, vai fazer o Covid também do paciente. Então, eu acho que na hora do acompanhamento desse paciente, número 1 que eu acho que a gente tem que ter é explicar exatamente ao paciente como é o curso natural, como pode ser o curso natural da doença, pode ser o curso natural da doença, e atenção principalmente a partir do 5º dia. 5º, 7º dia, o paciente ficar atento, e outro momento também, 11º dia de doença. Obviamente que a gente também tem visto complicações pós-Covid. Complicações pós-Covid, pericardite pós-Covid, certo? Agora, pacientes, miocardite pós-Covid, estamos vendo também. Quadro de sistema nervoso central, que é algo também que é importante chamar a atenção, sistema nervoso central, e quadro de vasculite. Vasculite sensu-lato a gente está vendo também. Então, é uma doença que é um compêndio. Virou a mesma coisa de AIDS, que na época que sabia AIDS, sabia medicina, agora virou o Covid. Então, manifesta conjuntivite. Outra coisa também importante, conjuntivite, o paciente pode abrir o quadro com uma conjuntivite. Uma conjuntivite é importante, Covid. Então, Covid, diagnóstico diferencial hoje de qualquer doença, Covid. Então, eu acho que é você aumentar o índice de suspeição para a gente fazer, certo? Ótimo. Doutora Nancy, retomando um pouquinho a questão, né, do diagnóstico da doença, né? Eu queria que a gente detalhasse um pouquinho mais a respeito dos métodos diagnósticos que a gente possui atualmente, né? E em relação, e aproveitar isso também em relação aos kits e métodos sorológicos, né? Quais seriam as melhores opções que temos para diagnóstico, quais os prazos de realização, né? E, enfim, em que momento a gente solicita, vamos detalhar um pouquinho a respeito disso também. É algo que a gente acaba se deparando bastante na nossa prática de ambulatório, né? E aí a gente aproveita e detalha isso. Só, eu acho uma coisa importantíssima, Diego, é assim, o momento do diagnóstico, eu diria que o diagnóstico, eu vou fazer a mesma leitura que o CDC fez. Eu repassei isso recentemente porque é um assunto que eu acho que está na moda. Da mesma forma da moda da cloroquina, azitromicina, ivermectina, nitazoxanida, agora a moda dos testes sorológicos. Eu creio no seguinte, medicina é baseada em evidência. Diagnóstico sorológico, ele é importante. Agora, neste momento, para a Covid, eu diria que a gente vai colocar uma interrogação. Neste momento. Pode ser que hoje saia algo melhor, mas neste momento eu tenho ainda dificuldades com o teste sorológico. É diferente de você... E é importante também a gente ter a interpretação. Quando você faz um exame sorológico, por exemplo, para o HIV, e você está dosando anticorpos de HIV, eu não estou dizendo que o paciente está imune, dosa anticorpos, eu estou dizendo que o paciente tem o vírus HIV. Então, vamos colocar o exemplo de herpes também. O paciente faz sorologia para herpes simples, e ele vai ter o IgG positivo dele. Significa que ele está imune? Não. Significa que ele tem um vírus e que um dia ele pode se reativar aquilo ali. Ok? Ele pode reativar a vida toda. Então, o diagnóstico de Covid hoje é feito pelo PCR. PCR é onde? PCR no nasofaringe, de qualquer secreção respiratória a gente pode fazer. Certo? O diagnóstico. Então, o diagnóstico é feito, de um modo geral, nos 2 primeiros 3 dias de doença, faça esse exame. Fazer PCR de controle é complicado, porque você pode ter PCR positivo e não significa que o vírus esteja infectivo. Significa que você pode ter restos mortais ali.
Não seguir, só se você fizer cultura viral e você dizer que o vírus está lá. Então, esse é o grande ponto que o indivíduo diz, fui reinfectado, é a persistência do vírus. O fato é, o diagnóstico é feito pelo PCR, feito. Controle é discutível, absolutamente discutível, se você vai fazer quando. Porque tem pessoas que podem ficar positivo o PCR 4, 6 semanas depois, mas não, já foi feito trabalhos mostrando que essas pessoas, 4 a 6 semanas, você pegou o vírus, foi cultivar, o vírus estava morto, não tinha célula viral. Ok? Diagnóstico sorológico. Diagnóstico sorológico, o que você precisa? Precisa de anticorpos neutralizantes para aquilo lá. Neste momento, você fazer sorologia, tem IgM e IgG. IgM positivo é diagnóstico? Não. A literatura não coloca como IgM positivo sendo diagnóstico. IgG positivo, significa imunidade? Não. A literatura não dá essa resposta. Que o indivíduo que tem IgG positivo está imune? Não. Não tem. Qual o momento de fazer? Neste momento, minha interpretação de tudo que eu li é teste sorológico tem valor epidemiológico. Apenas. Não tem valor diagnóstico ainda. Certo? Não tem. Então, consequentemente, se você perguntar, não, se você pede, não. Eu não faço um relatório para fazer sorologia. Então, vários pacientes podem ficar zangados comigo, muitos estão zangados, porque, doutora Nancy, eu quero fazer o teste sorológico porque eu quero voltar ao trabalho. Como é que eu posso fazer um relatório se a literatura não me respalda em relação a isso? Então, teste sorológico, para mim, na minha visão do que eu li, neste momento, porque a Covid, nós estamos aprendendo a todo dia, a todo momento nós estamos aprendendo, temos um aprendizado em relação a ele. Então, neste momento, na minha avaliação, na minha interpretação dos testes do CDC, tem muito teste sendo liberado e que não são aprovados ainda, não tem acurácia ainda, mesmo nos Estados Unidos, não tem acurácia nem tem aprovação do FDA para estar liberado. Então, se você fosse fazer pesquisa de anticorpo, você teria que fazer pesquisa de anticorpo 4 a 6 semanas depois. Teoricamente, IgG, o indivíduo vai começar a produzir a partir de 8 dias. Está produzindo IgG. Está produzindo IgG e vai ficar pronto isso, 14 dias, mais ou menos isso, o indivíduo está pronto. Agora, se esses anticorpos, eles vai conferir imunidade, eu não tenho essa resposta ainda, e se esse teste vai ser diagnóstico, eu também não tenho essa resposta. Então, resumindo, na minha avaliação, o diagnóstico é feito pelo PCR no momento inicial. Posteriormente, para você fazer a liberação desse doente, eu faço a liberação do doente de acordo com sintomas. Então, eu sigo aquela recomendação. 14 dias após o início dos sintomas, o paciente assintomático, ele é liberado para as atividades da vida diária. Fazer PCR para ele pode permanecer positivo e isso não significa que esse indivíduo está infectivo. E a literatura não diz isso. Complexo, mas ainda é o que nós temos. Para hoje é o que nós temos. Ok? Perfeito, Nancy. Eu queria pedir licença para compartilhar com vocês. Eu vou aproveitar para comentar um pouco das limitações, só para complementar o que a doutora Nancy falou. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? À vontade. Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Esse aqui, para mim, é o gráfico mais bonito até agora da pandemia da Covid-19. Isso é uma aplicação do JAMA. Você tem como ampliar, Vitor, para a gente? Ampliar? Deixa eu ver aqui. Ficou melhor? Ótimo, dá para ver bem. Então, esse é um gráfico muito legal que foi publicado no JAMA, que ele faz uma correlação dos sintomas com a detecção de cada teste, né? Então, aqui, essa zona cinzenta é o período pré-sintomático, né? Então, como a doutora Nancy falou, até 2 semanas antes pode ser o período de incubação. A mediana que vem sido descrita de 5 dias. E desde antes do início dos sintomas, você já pode detectar o PCR. Então, em azul aqui, o PCR. Então, já teve estudo publicado que mesmo no período pré-sintomático, de forma de triagem, você já tinha um PCR positivo. Então, só corroborando o que a doutora Nancy falou, que o que dá o diagnóstico é o PCR, e o momento ideal é você coletar o mais próximo do início dos sintomas, porque é a fase virêmica, é quando você vai ter uma grande replicação viral. A gente já sabe que o swab de nasofaringe, ele tem uma sensibilidade que varia entre 70% e 80%, ele tem uma grande limitação da análise da fase pré-analítica, né?
como foi coletado esse material, como foi armazenado esse material, como foi transportado esse material. Isso tem uma influência direta no resultado final do exame. Mas a gente vê, então, que entre 20% a 30% dos casos que têm o PCR negativo, mesmo assim, podem ser um caso de Covid. Então, um caso muito suspeito, isso merece você manter a suspeita clínica, ou então, se houver uma possibilidade, às vezes é um paciente que está entubado, traqueostomizado, você coletar um material de uma aspiração de secreção traqueal ou até mesmo de um lavado broncoalveolar, que tem uma sensibilidade melhor. E a gente vê que essa sensibilidade ela vai caindo ao longo do tempo. Tanto que, após o 10º dia de início dos sintomas, não é mais não é que não é recomendado, é que a chance de você detectar esse exame, você já tem uma limitação de sensibilidade, é muito pequena. E aqui, a partir do 5º, 7º dia de início dos sintomas, que você começa a subir o IgM e o IgG. E eu queria aproveitar aqui a oportunidade para falar de uma coisa interessante. Esses dois marcadores sorológicos, eles sempre foram utilizados para a gente diferenciar fase aguda e fase crônica, né? No COVID, não vale isso. Você ter um IgM positivo não necessariamente significa que você está na fase aguda, porque eles sobem praticamente iguais. Vejam aqui, eles estão subindo praticamente no mesmo momento. É verdade que o IgM cai, que o IgG persiste positivo, né, como cicatriz sorológica. Nós também não sabemos até quando, né, a gente não tem nem follow-up para falar isso. Mas aquela questão de você falar, o IgM positivo está na fase aguda, isso não é aplicável para a COVID-19. Então, o que eu quero destacar aqui é que a gente não pode utilizar o marcador sorológico nem como atividade de doença, nem como fase de doença, nem como marcador de proteção imune, como a doutora Nancy falou bem. Eu concordo plenamente que eu acho que a sorologia ele tem um papel predominantemente epidemiológico, eu acho que não tem nenhuma recomendação formal. O único caso que até ouvi sua opinião, Nancy, mas que eu acho que merece uma consideração de fazer sorologia, são aquelas situações em que o paciente interna numa fase mais tardia, que ele complica mais tardiamente, ele é um caso altamente suspeito e vem com um PCR negativo. Nesses casos, eu até considero fazer uma sorologia como uma possibilidade de você dar o diagnóstico, tendo em vista que a sensibilidade vai estar mais baixa nessa fase mais tardia. Então, é a única situação que eu considero aí possível de você utilizar isso como marcador diagnóstico. Aproveito para falar também que as sorologias, elas têm kits diferentes, né? Nós temos sorologias com metodologia de quimioluminescência, com metodologia de ELISA, que mudam a acurácia, né? O ELISA tem um kit que, ao invés de detectar IgM, ele detecta IgA. E aproveitar também e falar dos testes rápidos, né? Que são marcadores imunológicos, que tem um monte de kit no mercado, você nunca sabe da farmácia qual o kit, do laboratório qual o kit que está utilizando. E, de uma forma geral, eles mostram ter uma acurácia menor que a sorologia. Então, esses, se não for numa situação de local sem recurso para centrifugar um sangue, aí tem que fazer direto do sangue total mesmo que você colhe, ou então, para você fazer um inquérito populacional soroepidemiológico, eu não vejo papel nenhum da sorologia. Então, do teste rápido. Então, a gente vê que nós estamos muito limitados ainda em relação a esses recursos diagnósticos e temos muito a caminhar. Vou interromper minha apresentação aqui. Maravilha. Bom, em relação a tratamento, vocês já comentaram inicialmente, né? Mas eu queria retomar isso em relação às evidências que temos, né? E aí a gente pode falar de uso de medicação ambulatorial e hospitalar. E a nível ambulatorial, eu queria saber mais especificamente, porque se aproxima mais da prática do otorrino do que o lidar hospitalar, mas acho interessante comentar também do uso hospitalar dessas medicações, né? Se faz sentido a gente utilizar essas medicações em nível ambulatorial, né? E se assim for, que medicações, né? Como vocês têm feito na prática, comentar um pouquinho a respeito disso. Em relação ao ambulatorial, eu acho o seguinte:
O paciente inicialmente é sintomático. Então, consequentemente, é Novalgina, é antitérmico. Vocês de otorrino sabem até mais do que eu aprendi um pouco, limpeza nasal, colocar gotas nasais. É sintomático. Eu sempre digo ao paciente, é como dengue. O que a gente faz com dengue no momento inicial é explicar para o doente que, apesar do médico ou com o médico, não atrapalha o curso natural da doença. Então, o paciente com dengue não toma aspirina, como regra básica. Então, a gente contraindica. Com o Covid é a mesma coisa. Então, essa questão de usar antibiótico, azitromicina, levofloxacina e cinas outras que tenham, nós só usamos se o paciente tiver evidência de infecção bacteriana. Caso contrário, a azitromicina não tem nenhuma comprovação como antiviral. Não tem. E as outras drogas, cloroquina, vamos dizer, ivermectina. Ivermectina agora é a bola da vez, a bola de prata da vez é a ivermectina, certo? A ivermectina e ivermectina como profilático e como terapêutico. O que a gente pode dizer disso? Em relação à cloroquina, se você vai pegar a revisão de literatura, a cloroquina já foi colocada para ebola, para dengue, para chikungunya, já foi testada para tudo isso. E qual foi a evidência dela? Absolutamente nenhuma. HIV. E se você vai espremer o trabalho de cloroquina, inicialmente o que foi colocado como fantástico e fenomenal, e você verifica que não tem nenhum embasamento. O indivíduo colocou a droga para pacientes que estavam bem. E nesse trabalho do primeiro indivíduo que colocou, a mortalidade foi maior em quem usou cloroquina. Então, se você espremer bem, a pessoa lê com um pouco mais de cuidado, você vai verificar que as conclusões são absolutamente inadequadas. Absolutamente. Cloroquina. Então, não tem nenhum trabalho, neste momento, mostrando que cloroquina seja absolutamente efetiva. O que é fato é que se você usar dipirona para a maioria dos pacientes, o paciente vai ficar bem. Então, se você usar cloroquina, a maioria vai ficar bem também. A grande preocupação é que cloroquina, a pessoa fala, mas cloroquina você usa para paciente com doença reumatológica. Tudo bem, ótimo. O que a gente não sabe é o efeito de cloroquina no paciente que tem uma doença tão importante como é Covid, que determina uma tempestade de citocinas e que mais tarde a gente está vendo as complicações que Covid possa determinar, visto que é uma doença trombogênica. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões de, não faz mal. Não faz mal. Recentemente, nós tivemos um paciente que tomou ivermectina e teve crise convulsiva. Será que tem relação? Não sei. Então, ivermectina tem trabalhos in vitro, mostrando que ela é efetiva. Mas isso in vitro, em vivo, não tem nenhum trabalho na literatura, até ontem, para Covid. Absolutamente nenhum. Então, consequentemente, como profilaxia, a gente tem visto pacientes tomando ivermectina desde março. E agora com Covid, doença Covid. Então, é preciso ter... Eu acho que a gente... Tem um colega nosso aqui de Salvador, de Feira de Santana, que foi meu colega de turma, que eu adoro ele. É pena que ele não está aí na apresentação. Ele diz algo, falando, Nancy, nessa pandemia nós estamos vendo de tudo. Médicos descendo a categoria de leigos e leigos subindo a categoria de médicos. É o que nós estamos vendo. Então, as pessoas estão receitando. Receita por onde? WhatsApp. O meu médico do WhatsApp foi que determinou que eu devo usar cloroquina, ivermectina, azitromicina. Então, ambulatorialmente, para o paciente, inicialmente, o que é que você vai fazer? Sintomático, absolutamente sintomático. Alguns pacientes, eu diria que muito poucos, eu tenho usado corticoide em casa. Tenho usado. Quem é que eu tenho feito isso? Médico. De um modo geral, são médicos. Médicos que têm oxímetro em casa, que são bastante orientados, que a esposa dele, de um modo geral, é médica, é enfermeira, então estão ali junto. E é corresponsabilidade de usar corticoide, porque ele teve uma hipoxemia e ele não quer ir para o hospital. O paciente apavorado não quer ir. Então, nós fazemos o que nós faríamos no hospital, faríamos em casa e ele monitorado, a cada 6 horas ele sendo monitorado. Então, é o que nós fazemos naquele momento que a gente usaria no hospital, eu estou usando para ele em casa. Mas eu só tive a oportunidade de fazer isso com um colega médico. Só e somente só pela questão muito maior de orientação. De ele estar disciplinado, dele ser absolutamente disciplinado. Alguns poucos outros, mas assim, precisa ter muita essa inter-relação. O paciente junto com você de uma forma muito maior. Porque é uma doença que nos surpreende. O paciente está bem de hora para outra, faz uma dor torácica súbita e o paciente está com embolia pulmonar.
Então, é preciso, muitas vezes, que ele esteja, quando ele desenvolve essa fase, que ele esteja no hospital. Não significa que ele não possa ter alta hospitalar, estar bem dentro do hospital, saturando bem, e o paciente ir para casa e voltar 48 horas depois, 72 horas depois, com piora clínica. Isso nós temos visto também, infelizmente, nós temos tido essa oportunidade de ver, certo? Então, o que eu diria, Diego, o uso do antibiótico. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero usar antibiótico porque ele se sente confortável. Eu acho, o que a gente tem visto nesse processo é angústia. É normal, não tem nada anormal nisso. O indivíduo se sente feliz, o médico sente maior felicidade de prescrever algo. Ele está prescrevendo e o paciente vai ficar, não, eu estou tomando uma medicação porque acha que isso é confortável. Então, acho que a gente precisa ter cuidado com isso. Porque na hora que você prescreve, significa que o indivíduo está tendo fé de que aquilo ali vai melhorar ele. Então, a gente tem responsabilidade sobre isso e, consequentemente, se você não tem nada que seja efetivo e que vai ser, aquilo ali vai mudar o curso natural da doença, eu diria, não prescreva, porque aquilo ali vai mascarar e, mais importante, o paciente vai gastar dinheiro desnecessariamente, achando que aquilo ali vai funcionar. Então, na fase inicial que esse paciente vai ter é a medicação absolutamente sintomática. Então, ele vai tratar a dor do nariz, a dor da garganta, o olho dele, o que for com sintomático. Aquilo que ele não for alérgico, ele toma. E no momento que a gente achar que seja indicado a fase inflamatória, na maioria das vezes a gente vai internar esse paciente ou vai deixar ele em casa, mas com essa vigilância completa de usar corticoide e fazer anticoagulação para esse doente com heparina, que será o que a gente usa de um modo geral. Certo? Muito bom. E eu queria só complementar, convidar a todos para fazer uma reflexão, né? Nas últimas décadas, a humanidade, ela aumentou a expectativa de vida, ela melhorou a qualidade de vida, de uma forma geral. Acho que tudo isso é inegável. E muitos, por vários motivos, mas entre elas, avanços que a gente teve na medicina, né? Todos esses avanços, eles foram baseados em evidência científica, né? A dupla antiagregação plaquetária do infarto, os tratamentos oncológicos, tratamento do câncer, as técnicas operatórias otorrinolaringológicas, absolutamente tudo a gente se baseia em evidências. Agora a gente, numa situação totalmente única, totalmente peculiar, uma pandemia na era digital, né? Porque pandemia a humanidade já teve diversas, mas é a primeira pandemia da era digital, da informação rápida, das informações tanto de má qualidade quanto de boa qualidade, disseminação muito fácil, e que gerou assim, comportamentos assustadores, né, de você realmente desvalorizar, menosprezar a ciência. Eu acho que chega a ser ofensivo para os médicos que acreditam na ciência, que lidam com a ciência e que pensam no bom cuidado do paciente. Eu tive colegas que ouviram de que se não prescrevesse cloroquina, como se a pessoa quisesse que a outra pessoa morresse, né? Então, eu acho que essa reflexão que Nancy falou da evidência científica, ela é muito importante, né? Hoje, o que a gente tem de evidência da cloroquina é que ela é inócua em relação ao Covid-19. Ela é totalmente inócua. Se você tomar farinha e se você tomar cloroquina, é a mesma coisa. Comparou com placebo, com standard of care, é absolutamente a mesma coisa. Já tem uma evidência melhor do que a ivermectina. Porque a ivermectina, o pessoal está usando dose para tratar estrongiloidíase para profilaxia de Covid. Então, assim, isso aí é totalmente anacrônico. Isso assim, onde chegamos, né? A gente para pensar onde chegamos. Eu acho que o melhor cuidado que nós temos que ter com os nossos pacientes tem que ser baseado na evidência científica. E a gente precisa ter uma voz do outro lado. Porque sempre vai ter uma pessoa do outro lado falando, mas eu usei, eu conheço um fulano que usou e que ficou bem. Mas a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas da Covid-19 vão realmente ficar bem. Então, reforço o que Nancy falou em relação aos sintomáticos para o paciente ambulatorial. O corticoide, a evidência que a gente tem é realmente os pacientes que necessitam de O2. Então, como ela falou, é o paciente que está desaturando e não quis ficar internado. Então, o corticoide também não é para ser usado de forma indiscriminada, né? São casos muito bem estabelecidos. E reforçar que hoje, o que a gente tem de melhor evidência que muda desfecho clínico
é você dar um bom suporte para o paciente. Né? O que é um bom suporte para o paciente? Dar oxigênio se ele precisar de oxigênio, fazer físio se ele precisar de físio, dar antibiótico se ele precisar de antibiótico, mudar decúbito, dar anticoagulação se ele precisar de anticoagulação, deixar ele confortável, deixar ele com sintomas controlados. O suporte é a melhor coisa. E a gente tem que lembrar que o suporte é muita coisa. Às vezes a gente procura uma fórmula mágica, uma bússola mágica, na ansiedade, né, da pandemia que está acontecendo, e muitas vezes são medidas mais simples, medidas de suporte que fazem a grande diferença e que a gente não pode deixar de lado. Perfeito, excelente contribuição aí, Dr. Vitor e doutora Nancy. Bom, passando pelo tratamento, a gente comentou um pouquinho sobre o retorno às atividades, né, desse paciente ambulatorial, e eu queria perguntar para vocês que sintomas, né, que sinais a gente utiliza para fazer o contrário, para não recomendar que esse paciente retorne ao trabalho, né? Isso a gente tem lidado muito na prática ambulatorial, de pacientes que têm alguns sintomas, e a gente sempre fica na dúvida se a gente estende esse afastamento, se a gente mantém ou se a gente libera, né? Especificamente na otorrino, por exemplo, a gente tem visto muitos casos de hiposmia e anosmia persistentes, né? A despeito da melhora respiratória que o paciente tem. E aí a gente entende que aquela recuperação ela vai ser, né, um pouco mais lenta e acaba liberando o paciente para retorno. Mas tem alguns sintomas que a gente já vai fazer o contrário. Eu queria detalhar isso com vocês. Quais seriam, né, como que a gente faria isso? Legal, Diego. A melhor evidência que a gente tem hoje em relação a essa questão do paciente que ainda transmite foi um estudo que fez cultura de células, né? Então, viu a replicação viral de cultura de células. O que esse estudo viu? Que depois do 8º dia de sintomas, a replicação viral era inexistente. Então, após o 8º dia de início de sintomas, a chance de você transmitir cai muito. Não dá para você garantir que ela é inexistente, mas dá para a gente pensar que quanto mais tempo de sintomas, menor a chance de transmissão. E um outro estudo mostrou que o paciente que não tem mais sintomas, a chance de transmitir é praticamente zero. Tá? Então, hoje a gente tem 2 grandes critérios para você tirar do isolamento, né? Ou seja, para o paciente voltar às suas atividades. O primeiro critério é mais de 72 horas sem sintomas, com ausência total de sintomas, ou mais de 10 dias, e assim, existem protocolos diferentes. O CDC diz uma coisa, o OMS diz outra, alguns dizem 10, outros dizem 14, né? As pessoas que dizem 10, elas se baseiam nesse estudo dos 8 dias que tinha replicação viral. Então, 10 ou 14 dias, né, de início dos sintomas e paciente assintomático. E o assintomático que a gente coloca é o assintomático respiratório, porque é uma doença predominantemente respiratória. A gente sabe que os sintomas de anosmia, disgeusia, eles hoje já tem estudo de radiologia que mostra alteração hipersinal nas áreas olfativas e áreas gustativas do paciente com COVID. Então, parece ser uma coisa muito mais de alteração neurológica do que de alteração de mucosa. Por conta disso, se o paciente não tem mais sintoma respiratório, e aí a gente coloca tosse, nariz entupido, dor de garganta, né? Eu acho que assim, tem que ser muito criterioso, né? Não adianta ficar a garganta ainda arranhando, ou então com um pouco de congestão nasal. Mas se não tiver mais sintoma respiratório por mais de 3 dias, e aí vai variar 10 a 14 dias, a depender da referência, e assintomático, você já tem uma segurança, uma autorização formal aí de recomendação para retirar do isolamento. Nada de PCR, como a Nancy já falou, nada de sorologia, sou IgG positivo, agora estou liberado, posso sair do isolamento. Não tem nenhum marcador de exame para autorizar você sair do isolamento. O marcador tem que ser clínico e temporal, a depender do início de sintomas. É exatamente isso, eu acho que não tem muito acréscimo, não.
o que Vitor colocou está absolutamente pertinente. Certo? O que a gente tem visto também na literatura é em relação à persistência de alguns sintomas que podem ficar. Então, assim, fraqueza, fadiga, cansaço, muitos pacientes vão apresentar depressão, é algo também que a gente tem observado, certo? E as queixas que são mais de vocês, otorrino, podem persistir por um tempo maior, entendeu? Então, assim, esses também são os critérios que nós não levamos em consideração, sem sombra de dúvida, certo? E muitas vezes até aquela tosse seca e irritativa que o paciente pode persistir, o paciente vai precisar muitas vezes de usar medicações para essa questão de broncoespasmo, que o paciente possa ter, mais alérgica, funcionando assim. Então, aliviar um pouquinho mais isso com uma medicação desse porte, certo? Então, alguns pacientes, tem um artigo até que eu recentemente li, que ele mostra sintomas pós-Covid. Eu não gosto muito de percentual, porque eu acabo não me lembrando. Entendeu? A idade já não está permitindo lembrar. Então, mas assim, um percentual de pacientes que vão ficar com algumas manifestações clínicas, certo? Tipo, tosse, fadiga, cansaço, sintomas pós-Covid, certo? Então, isso é uma coisa que realmente não é essa será a limitação que o paciente vai ter para retornar ao trabalho. E o que a gente tem visto, até alguns hospitais até fizeram isso e na verdade, retornaram atrás, era fazer PCR para botar o funcionário ao trabalho. E aí fez 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, volta para o trabalho porque mostrou que vai continuar positivo. E a sorologia é exatamente isso. Você fazer sorologia para liberar não tem absolutamente nenhum sentido em relação a isso. Que você vai ver, 2 semanas depois o indivíduo faz o IgG e IgG negativo. 3 semanas depois, IgG negativo. Então, eu acho que é importante, neste momento, a gente seguir o que o CDC tem colocado. Porque, pelo menos, tem um escrutínio maior. Testes sorológicos não devem ser usados para diagnóstico e nem para confirmar a imunidade. Então, pronto, nesse momento é só para critério epidemiológico e ponto final. E o PCR não deve ser para liberar o indivíduo para retornar ao trabalho, porque ele pode persistir positivo e não significar infectividade. Eu acho que talvez uma coisa interessante para diagnóstico foi logo no início da epidemia, eu tinha chamado a atenção de um trabalho que eu tinha lido de fazer PCR oral, de saliva. E agora, Brits, que é aqui de Salvador, da Bahia, está fazendo um trabalho que vai ser publicado mostrando a correlação do PCR na saliva sendo igual à nasofaringe. E que isso facilite muito para a coleta desse material, do ponto de vista até de o próprio paciente pode coletar esse exame sendo menos risco para os profissionais de saúde que estão envolvidos. Então, eu achei muito interessante isso e tomara que isso realmente seja absolutamente real de você fazer PCR de saliva do paciente. Ok? Ótimo. Doutora Nancy, aproveitando a senhora, a respeito da vacina, né? O que a gente tem atualmente aí de concreto? Devemos, né, depositar nossas esperanças ainda para esse ano, né? Vai ser a nossa salvação. Como é que a senhora tem visto? Como é que a senhora tem visto isso até o momento? Eu sou uma pessoa adepta à vacina. Eu acho que sempre a gente tem que aproveitar a ocasião para fazer a vacinação. Isso eu aprendi lá em São Paulo com o doutor Mendonça, que é um vacinólogo. E aí, infelizmente, o que a gente viu com vacina são as pessoas não respeitando a vacina. Teoricamente, a única forma de você diminuir uma doença é vacina. Uma vacina robusta, que tem uma eficácia boa para você e imunidade duradoura. Esse é o ponto também importante da vacina. Quer dizer, a vacina tem que ser segura e você conseguir um número adequado de anticorpos por um tempo prolongado. Talvez seja necessária a revacinação. Tem muitas perguntas que a gente não tem respostas, certo? Mas eu acredito que vacina seja um ponto importante de você mudar uma epidemia, sem sombra de dúvida. Essa doença tornou algo também fantástico, porque a vacina você leva 15 a 20 anos para você ter uma vacina eficaz. E aí nós já temos ensaio clínico de fase 3, 1 ano e meio nós já vamos ter. Provavelmente uma vacina em janeiro de 2021, provavelmente nós vamos ter uma vacina. Ainda não sabemos o que vai acontecer, mas tem 130 vacinas foram candidatas. Hoje, pelo menos 5 vacinas já estão em ensaio clínico para fase 3. Vacinas que, teoricamente, nunca foram, eu diria que metodologias que nunca foram aplicadas, certo? Como vacina de RNA mensageiro nunca foi aplicada, e vacinas que também está sendo usada
um vetor diferente, né? Colocando um vírus, como o adenovírus, de um humano e até adenovírus de chimpanzé para colocar essa vacina. Eu, particularmente, acredito que para você diminuir um processo que nós estamos vivendo, seja a vacina, seja algo absolutamente efetivo. Mas ainda diria que ainda é precoce para que a gente possa dizer algo mais quando isso for colocado numa população maior, porque a gente vai verificar a eficácia da vacina e segurança. Além de eficácia, segurança e robustez na produção de anticorpos. Mas é o que, na verdade, a ciência muda com a polio, sarampo, todas essas doenças mudaram o curso natural dela, foi com vacina. Agora, também nós não sabemos que esse vírus vai ser igual ao vírus influenza, por exemplo, que tem uma capacidade de mudança e, consequentemente, talvez uma nova vacina vai precisar ser feita anualmente. Porque, pelo menos, a expectativa seja que esse vírus nunca mais nos largue, né? Que isso seja só o começo de um grande fim. Mas a gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas, assim, provavelmente, a gente vai ter ondas, né, que vão vindo e voltando. Mas que eu, particularmente, acredito na ciência, em vacina, para mudar o perfil natural dessa doença que a gente está vivendo isso. Que foi o que aconteceu com a influenza, né? Então, o que aconteceu com outras também. Né? Poliomielite, eu acho que talvez seja um exemplo fenomenal que a gente possa dar. Então, a vacina que já está tendo ensaios clínicos, e o Brasil já entrou, pelo menos 2 candidatos, né? A AstraZeneca está aí, a Pfizer também está vindo, e a vacina da China, que está associada com o pessoal do Butantan, que está entrando em vacina, pelo menos 3, né? Vai entrar no país. Eu acredito que isso seja o futuro, que possa mudar esse processo dessa doença, dessa pandemia que nós estamos vivendo, mundial, né? Eu sou também um grande otimista das vacinas, Nancy. Eu acho que realmente tenho muita expectativa que nós vamos ter vacinas eficazes. A gente tem que lembrar que alguns agentes infecciosos, as vacinas falharam. Acho que o grande exemplo é o HIV. Tem 30 anos gente estudando vacina para HIV, até hoje a gente não tem uma vacina efetiva, e que é uma grande pandemia até hoje, né? A pandemia, é preciso a gente lembrar disso. O HIV ainda é uma pandemia que vai completar aí seus 40 anos. Eu acho que assim, foi fantástico mesmo, você, em menos de um ano, você chegar em vacinas, mas a gente tem que lembrar que o follow-up é pequeno ainda, né? Então, a maioria dos dados que tem são dados de imunogenicidade e de segurança, que são dados super importantes, mas nós temos poucos dados ainda de desfecho clínico, né? Ou seja, de proteção clínica, de você avaliar se a pessoa pegou ou não pegou a doença, da duração dessa vacina, né? Quantas doses a gente vai ter que dar? Reforço a gente vai ter que fazer? Então, e vacina é assim, vacina vai mudando. Febre amarela, há pouco tempo tinha que dar de 10 em 10 anos, depois era 2 doses uma na vida, agora é 1 dose na vida. Tem gente que diz que não, são 2 doses mesmo. Então, vacina é um mundo complicado, viu? Então, assim, são muitas respostas a serem respondidas. Então, o otimismo da vacina, ele precisa ser um otimismo cauteloso. Mas passos importantes têm sido dados, né? Acho que a vacina de Oxford, né, a Shadox, que vai começar um braço aqui na Unifesp, eu acho que vai ter um braço em Salvador também, eu li alguma coisa disso. A vacina do Butantan, que é uma vacina a Corovac, né, que é uma vacina chinesa de vírus inativado, também vai começar estudo de fase 3 aqui. É muito legal que o Brasil esteja participando, seja braço desse estudo, mas a gente tem que lembrar o porquê, né? Não é porque o Brasil tem uma ciência super avançada, bons pesquisadores, não que nós não temos, tá? Nós temos pessoas muito competentes aqui, mas a gente tem que lembrar que o cara que quer estudar vacina, ele vai estudar vacina no lugar que é mais provável você ter exposição ao vírus. E hoje, um dos lugares mais prováveis de você se expor ao coronavírus no mundo é o Brasil, né? Então, acho que isso vem como uma crítica que as pessoas precisam saber por que os braços da vacina estão aqui. Só que eu queria chamar a atenção para uma coisa também, Nancy. Tanto a vacina do Butantan quanto a vacina de Oxford, eles não publicam os dados. Então, eles chegam fase 3, sem publicar os dados de fase 1 e fase 2. Hoje, na última revisão que eu fiz de vacina, a gente tinha 2 estudos publicados. Um foi um estudo publicado na Lancet,
de uma vacina chinesa que usou de vírus de RNA mensageiro recombinante da CanSino, que era um estudo de fase 1 de imunogenicidade e segurança, que mostrou resultados positivos. E ontem ou anteontem publicou na New England a vacina Moderna, né? Que é uma das mais faladas. Há uns meses atrás o PI tweetou que a vacina estava muito boa e eles publicaram na New England também. Mas um dado de imunogenicidade, né? Então, são os dados... Basicamente, você diz assim, olha, a vacina produz anticorpo. Agora, protege? Tem proteção clínica? Por quanto tempo essa proteção clínica? Precisa ter reforço? É muito bom a gente ver que nós estamos caminhando e que nós temos perspectivas. Ia ser muito pior se a gente não tivesse vacina nem imunogênica, né? Mas precisa ser um otimismo cauteloso. Perfeito. Antes, a gente tem algumas perguntas no chat, mas antes de eu abrir as perguntas, o doutor Eduardo tem uma pergunta também. A última que eu quero fazer para vocês do nosso roteiro é sobre as perspectivas que temos para os próximos tempos, né? Na realidade local, né, aqui da Bahia com a doutora Nancy, lá em São Paulo com o doutor Vitor, e para o Brasil. Quais são as perspectivas em termos do nosso momento epidemiológico? Como é que vocês estão vendo isso, né? E quais são as impressões a respeito do que pode vir a acontecer? Pessoal, aqui em Salvador, o que a gente tem visto, eu acho que nós vamos ter mais casos. Eu acho que agora nós estamos no momento de acalmando um pouquinho, mas eu acho que nós vamos viver outros momentos que vão ter maior número de casos. E a outra coisa importante é a questão do interior da Bahia. O que dá mais conforto para a gente, em grandes aspas, é você saber melhor lidar com a doença. E outra coisa também que eu acho extremamente importante é a gente verificar pós-Covid. É o paciente pós-Covid. Então, o paciente que possa ficar com fibrose pulmonar, principalmente o paciente que tem um comprometimento muito maior, é o paciente que vai precisar de uma reabilitação importante, porque o paciente que vai para a UTI, ele fica sarcopênico, com a fraqueza muscular significativa, com a miopatia importante. Então, é o paciente que vai aprender a andar de novo, porque muitos desses pacientes vão ser traqueostomizados, porque a permanência na UTI é uma permanência longa, de 1 mês, 3, 4 semanas. Então, é o paciente que quando esse paciente retorna, você vê o paciente cansado e sarcopênico mesmo. Então, e o pulmão desse paciente é um paciente que vai precisar de uma fisioterapia. Então, algo é uma estrutura privada, algo é uma estrutura pública, e você vê o número de pessoas acometidas, é algo realmente, na minha avaliação, preocupante, é a questão pós-Covid, pós-reabilitação desses pacientes, dessas pessoas, principalmente do comprometimento pulmonar que esses pacientes vão ter, certo? Em relação à doença, a minha perspectiva é que nós vamos ser igual a dengue, igual a chikungunya, igual a influenza. Eu acho que esse vírus veio para ficar e não nos largará. Tomara que isso... eu acreditei no momento inicial, você vê que uma crença. Eu acreditava que esse vírus não chegasse aqui, fosse igual a SARS inicial, a MERS, que não chegou para a gente. Eu falei, o Brasil vai ser privilegiado, nós somos abençoados por Cristo e não vai chegar esse vírus aqui. Mas o vírus veio e jogou pesado no norte do país, jogou pesado aqui também. A gente está vendo ceifar vidas, ceifar pessoas, e pessoas jovens também estão entrando em ação, morrendo pessoas jovens. É uma coisa importante, que eu acredito que vai ter questão genética envolvida nisso também, porque a gente vê, às vezes, famílias, e o sexo, outra coisa importante, o sexo masculino parece que é um pouquinho pior do que no sexo feminino. Talvez tenha algo também envolvido nessa questão. Então, o meu pensamento é, espero uma vacina. Eu acho que o Vitor colocou muito bem essa questão de ser um entusiasmo. Eu acho que a vacina é quem muda a humanidade, é a vacina em relação à saúde pública. Os grandes modificadores de medicina é saneamento básico, foi quem mudou, e vacina. Então, o número de pessoas com sarampo, com catapora diminuiu, você vê a curva que diminuiu substancialmente, isso é fenomenal. Então, a crença na vacina é você verificar a doença realmente diminuir de forma absolutamente substancial.
É óbvio que tem que ser uma vacina segura, uma vacina eficaz e que possa ser colocada de uma forma para toda a população de um modo geral. Mas também o conforto que a gente tem com a doença hoje um pouco melhor é o conhecimento técnico de saber lidar um pouco mais e, obviamente, a equipe da UTI também, o que o Vitor colocou, suporte. É absolutamente fundamental que as pessoas sejam treinadas, não é qualquer profissional que vai manipular um paciente desse porte, não é? Você não pode fazer um treinamento e colocar pessoas, mesmo em hospitais de campanha, que não sejam treinados, que não tenham capacidade técnica para poder lidar com um ventilador ou com algo desse porte, certo? Então, eu acredito que essa doença veio para ficar e a gente está num aprendizado dela que não é brincadeira, certo? Nancy, eu concordo em absolutamente tudo que você colocou. Acho que a gente vai ter que se acostumar com ela mesmo. Vai melhorar essa questão da pandemia, mas a gente vai ter que conviver em ondas com ela. E eu queria chamar a atenção aqui para as mudanças de hábitos, né? Sociais dos profissionais de saúde, já que a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Na verdade, eu acho que hábitos que talvez a gente já devesse rever desde antes, né? Então, era tão comum, você vai resfriado para o trabalho e se você não for, você está com febre, o seu chefe vira e diz, mas como assim? Por causa de uma febrinha, por causa de um resfriadinho, você não vai para o trabalho? E, eventualmente, você estava disseminando uma influenza, um vírus sincicial respiratório, né? Então, acho que a Covid ela veio para escancarar isso mesmo, né? Acho que hábitos que nós tínhamos, que a gente vai ter que rever. Acho que vamos nos aproximar cada vez mais do antigo normal, mas vão ficar algumas marcas e vão ficar alguns aprendizados que vão ser essenciais. Eu espero que sejam aprendizados de melhora. Mas eu concordo em absoluto, eu acho que, olhando para a curva dos outros países, e eu acho importante a gente olhar para os países de grande dimensão territorial, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. O que aconteceu com os Estados Unidos? Os Estados Unidos, há um mês atrás, estava caindo o número de casos, porque lá pegou Massachusetts, Nova York e Seattle. Agora você pega o quê? Flórida, Texas, tudo aumentando e já voltou a ser o país com o maior número de novos casos por dia, né? Eu acho que a situação é muito parecida aqui no Brasil pelas diferenças, né? Regionais que tem. Aqui no Brasil, enquanto o Sul não foi acometido no começo, agora está começando a ser acometido, Minas Gerais está começando a ser acometida. Depois dessas primeiras ondas maiores, acho que vai ficar uma flutuação, a gente vai ter que ver como é que vai ser o impacto da vacina, temos que ver o papel da imunidade que a doença vai dar, né? Se vai ser uma imunidade parcial, total, se vai ser duradoura, se vai ser curta, mas certamente o papel da imunidade vai ter uma influência importante. Então, acho que é um futuro ainda um pouco nebuloso, que a gente está começando a compreender um pouco melhor, mas que, sem dúvida alguma, a gente vai ter que se acostumar com essa doença ainda por um longo tempo. Perfeito. Muito obrigado, doutora Nancy e doutor Vitor, pelas impressões, né? Parabenizar os dois pela conversa, palestra, aula para a gente. Foi muito proveitoso para nós todos. A gente tem algumas perguntas. O doutor Eduardo tinha me sinalizado aqui que ele tem uma pergunta a fazer. E aí eu vou depois repassar as perguntas que foram sendo enviadas no chat. A gente vai tentando fazer um bate-bola rápido aí para não tomar muito tempo de vocês. Doutor Eduardo, pode ficar à vontade, por favor. Doutora Nancy, doutor Vitor, como sempre, aprendendo com vocês. Mas eu gostaria de... A Nancy já falou bastante sobre esse assunto, mas eu vejo, assim, alguns colegas colocando kit COVID, azitromicina, dexametasona, ivermectina, etc. Eu trato a COVID. Então, isso me preocupa muito, que o setor jurídico do NOBA falou, Eduardo, se preocupe, orientar seu grupo de profissionais de médicos, para que evite futuramente um monte de processos contra a sua clínica. Então, vocês, médicos, têm que se preparar, porque hoje está todo mundo precisando do médico. O médico me ajudou isso, me ajudou aquilo, mas depois vai ser uma enxurrada de processos. Então, conscientize seus profissionais, conscientize seu corpo clínico, que não pode usar aleatoriamente medicações sem nenhuma garantia. Então, esse foi o motivo pelo qual eu comecei com o Diego. Vamos fazer uma live, uma sessão clínica com uma infectologista de renome na Bahia, que é a doutora Nancy Silva,
que eu sou admirador seu há muitos anos, fomos colegas de faculdade, e o Vitor Castro, que estou conhecendo agora. Então, eu gostaria de ouvir você sobre isso, mais uma vez, que isso me preocupa muito, usar aleatoriamente ivermectina, azitromicina, dexametasona, anticoagulante, etc. Isso é uma preocupação muito séria e no futuro a gente não sabe como vai ser os processos em cima de nós médicos. Por favor, sim, doutor. Eduardo, você foi muito feliz na sua colocação. É exatamente isso que vai acontecer, que pode acontecer. É processo médico mesmo. Você usar algo off-label, porque você pode até usar. O médico, para usar, ele vai ter que fazer um procedimento esclarecido para o paciente. O paciente vai ter que assinar, ou a família assinar. E esse documento, teoricamente, no jurídico, mesmo ele assinando, não é legal. Não é reconhecido, mas deve ser feito esse documento. Porque você usar uma medicação que não tem evidência científica, que na bula dela não consta, então é off-label, você vai usar essa medicação. Então, nesse momento dessa pandemia, está todo mundo emocionado, tudo na parte da emoção, e a razão está por trás. Mas alguém pode depois dizer, esse paciente morreu, e alguém dizer, não, ele morreu porque ele fez um aumento do intervalo QT. E o intervalo QT foi por conta do quê? Por conta da cloroquina que o paciente teve. Nós tivemos a oportunidade, porque a família, no momento inicial, quando o indivíduo, algumas pessoas, né, até com autoridades, abrem a boca e dizem que você não tratar o paciente precocemente, esse paciente pode morrer porque você não está dando a terapia precoce. Entendeu? Então, assim, e aí o paciente falou, eu quero, se eu quer, então você vai ter que assinar o documento para colocar isso aí. E não, aí a instituição também tem que se resvalar em relação a isso. Entendeu? Então, eu acho que é extremamente importante o profissional médico, na hora que ele prescreve algo, ele tem responsabilidade sobre isso. E, consequentemente, neste momento de pandemia, está todo mundo excitado, mas na hora H, legalmente, ele pode responder juridicamente. Então, aquilo que não é comprovado, uma coisa é você dar uma anfotericina B, por exemplo, para um paciente com meningite criptocócica. Você fala, meu amigo, a meningite criptocócica, o tratamento ideal é com anfotericina B. A anfotericina B é uma droga nefrotóxica. Ele pode machucar o rim dele, mas você tem comprovação na literatura que a droga é essa. Entendeu? Isso aí você está respaldado legalmente. Agora, se você dá algo ao paciente que não tem respaldo legal, que não tem nada na literatura, que tem evidência científica, que você não está respaldado, eu acho que tem consequências, pode ter consequências muito graves em relação a isso. Então, isso eu acho que é fundamental que a pessoa faça isso, certo? E lembrar também de que quando a gente tem uma droga, essa droga ela pode ser benéfica, ela pode não ter efeito nenhum, ou eventualmente ela ser maléfica, né? O risco relativo pode ser menor que 1, igual a 1 ou maior que 1. Você não tem estudo, por exemplo, uma ivermectina. Quem garante que a ivermectina ela pode ser pior no grupo de pacientes com Covid? Olha a responsabilidade que você tem nesse ponto, em usar uma medicação que você não sabe nem a dose, a gente não sabe a dose da ivermectina, que pode ser uma medicação que pode causar malefício, né? Então você vai estar cometendo uma infração ética, né? Um dos 4 princípios da bioética, né? A não maleficência, de você prescrever uma droga só porque você tem a necessidade de fazer algo precisa ser utilizado. Então, sem dúvida alguma, é preciso ter muita cautela, muito cuidado, e a gente tem que buscar luz nesses momentos de trevas, né? E a luz certamente vai estar na ciência. Uma coisa interessante, é importante a gente estar sempre atento, por exemplo, assim, dengue, você não trata dengue, você não tem uma medicação antiviral para dengue. E não tem esse desespero todo, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter cuidado. E dengue mata. Agora, um paciente, eu achei muito interessante, um paciente até de São Paulo, não, na verdade ele é americano, mora em São Paulo e veio para cá, para Salvador, para ficar nesse período. E o indivíduo pegou dengue. A plaqueta, aí a esposa dele falou, não, doutora, que ótimo que foi dengue. A plaqueta dele é de 10 mil, entendeu? Porque o indivíduo pode morrer por dengue, sangrar para a cabeça dele. Você vê que ponto nós chegamos. E o que é que faz com um homem desse? A gente vai internar e fazer o quê? Suporte para ele. Suporte da plaqueta, vai fazer isso aí para ele. Mas a gente não tem um antiviral para dar para ele, não tem cloroquina para dar para ele, eu não posso dar cloroquina. Apesar de ter trabalho in vitro contra a dengue, com cloroquina, mas você não vai dar. Então, eu acho que isso que Vitor colocou, o princípio da não maleficência, se você não sabe que ela vai fazer bem, porque, não vai fazer o mal. Quem disse? Quem sabe?
Quem disse isso? Quem colocou? Tem trabalho mostrando isso? Então, acho que isso é muito importante. Às vezes, não fazer nada é melhor, né? Apesar do médico, a doença vai seguir seu curso natural. Nancy, é isso mesmo que eu gostaria de ouvir, que me tranquilizou agora que eu estou no caminho certo com boa parte do corpo clínico. É a preocupação com o paciente como um todo. E você e o Vitor agora conseguiram me esclarecer e eu tenho certeza para todos os profissionais que estão vindo aqui no momento. Isso é uma tranquilidade que me dá. Claro, é evidente que nós temos interesse em chegar lá a vacina, como vocês falaram. Obrigado pela explicação toda. Obrigado. Doutor Davi, que é preceptor lá do serviço de otorrino do Irmã Dulce, ele tem um comentário a fazer. Acho que se ele puder abrir o microfone, pode ficar à vontade, Davi. Boa noite, professora Nancy. Prazer, foi brilhante aí seus comentários, a sua palavra. Não conhecia também o Dr. Vitor. Foi um prazer também. Tá me ouvindo aí, Diego? Beleza. Então, assim, o primeiro comentário é o seguinte, e aí depois eu queria ouvir também o comentário aí dos palestrantes. É que a academia, gente séria como vocês, e como a gente tem praticado, precisa rever a forma de se comunicar com o público e com os próprios médicos. Porque é impressionante que algumas pessoas façam tanto barulho como a gente tem visto essa história de tratamento precoce, né? Pessoas que começam a caminhar, esse comentário que a doutora Nancy falou, de médicos assumindo postura de leigos e leigos assumindo postura de médicos. Para mim é muito preocupante. E eu acho que os cerca de 75 participantes aqui tiveram um grande privilégio de ouvir essas considerações tão pertinentes que vocês fizeram. Eu corroboro de todas elas. Vou puxar um pouco a sardinha para o lado da otorrino, porque a gente está numa linha de frente, a gente é quem recebe esse paciente num primeiro momento e tem uma responsabilidade muito grande, porque os pacientes mantêm sim sintomas, eles já tinham sintomas crônicos de rinite alérgica, que se confundem com os sintomas da COVID, e aí é uma responsabilidade você liberar esse paciente do isolamento. É difícil você diferenciar, né? Às vezes é impossível. Então, o que eu tenho feito é intensificar o tratamento sintomático, né, com os descongestionantes, seja orais ou tópicos, e o tratamento da rinite alérgica. Então, um dos comentários que eu queria ouvir é em relação ao uso dos corticosteroides tópicos, que eu acho que tem um papel significativo aí nesse processo de pós-virose aguda no controle dos sintomas, né? E se há algum parâmetro assim mais fidedigno de liberar, o que é que eu uso? Se o sintoma está parecido com o que era antes da doença, né? Tratar, intensificar para que, caso, né, na eventualidade dele ainda ser infectivo, ele ser menos infectivo, né? Com menos tosse, com menos espirro e por aí vai, né? Se eu estou certo, se é por aí. E, no mais, agradecer aí essas considerações que ajudaram bastante a esclarecer toda essa difícil situação aí que a gente tem vivendo. Muito obrigado. Boa noite. Davi, prazer vê-lo. Eu vou compartilhar essa taça de vinho que você está tomando aí, viu? Estou achando interessante. Vamos compartilhar. Na verdade, vamos compartilhar tudo, né? Agora, uma coisa interessante é o seguinte, eu acho que uma coisa importante, Vitor, é a gente trabalhar com tempo. Essa doença tem ensinado a gente dias de doença. Então, toda vez que o paciente vem para a gente sintomático, eu sempre estou atenta para ele, que dia foi que começou o seu sintoma. Então, nos primeiros 5 dias, eu não dou corticoide nem nasal para ele, não dou. Se você falar no momento inicial da doença, porque essa doença a gente aprendeu com ela desde o momento zero, que a gente tem aprendido com ela. E naquele momento inicial, eu acho que a gente tinha uma vigilância muito maior do paciente,
em casa, até médico mesmo, aquelas pessoas que vieram no início da Espanha, inicialmente aqui em Salvador, os casos nossos foram pessoas que vieram da Espanha. Eu acho que o primeiro caso meu foi o caso da Espanha. Então, no momento inicial, a pessoa que tem aquela dor no nariz, tem aquele incômodo nasal, então foi aí que eu aprendi a usar Otrivina nasal, e você usa o antihistamínico, essa droga que você usa. Depois dos 5 dias, 5 a 7 dias, eu queimo-lhe corticoide. Se o paciente com aquela queixa chata que abusa ele, você pode botar uma dose que vocês usam. Vocês sabem mais do que a gente como usar esses corticoides e usar corticoide nasal também. E antihistamínico também, aí você vai com a preferência de cada um. Eu sei porque tenho rinite alérgica também, que é muito chato. Ainda não tive Covid, estou sempre sentindo, querendo sentir cheiro, alguém passa com perfume, álcool, eu estou sentindo cheiro, então ainda não tive, graças a Deus ainda não tive, entendeu? Então, e sei como é, então mudou a temperatura, eu já começo a arranhar a garganta e o nariz começa, e aí eu já vou logo pro meu kit alergia. Eu, como regra básica, não uso corticoide oral para mim, mas algumas pessoas precisam de usar o corticoide oral, e aí eu acho que é você intensificar, eu acho que como você colocou, é extremamente importante a gente tratar esses pacientes de forma efetiva. E até também alguns pacientes têm refluxo. Tem refluxo também, então trate o refluxo dele também, porque tosse crônica, muitas vezes, a principal causa é refluxo gastroesofágico. Então é importante a gente estar atento a essa sintomatologia. Certo? Então eu acho que depois do 8º dia de doença, você já pode ficar menos preocupada com a doença em si e muito mais com a persistência desses sintomas da irritação que possa determinar no epitélio desses pacientes, né? Que o vírus realmente adora um epitélio que não é brincadeira, ama epitélio, endotélio e aí vai. Davi, é um prazer conhecer você também. Muito obrigado pela sua participação e colaboração. E vou aproveitar e comentar um pouquinho da questão do isolamento que você pediu para a gente comentar também. Olha, isso aí é dificílimo, né? E não só tirar do isolamento, mas suspeitar da doença também. Quantas pessoas que têm rinite crônica, sinusite crônica, liga e fala, poxa, tô tossindo. Eu uso da artimanha semiológica de que a melhor pessoa que conhece o paciente é o próprio paciente, né? Então, a pergunta essencial para você fazer é o seu habitual ou mudou? Qual foi, ou então, para você ver o início dos sintomas, né? O paciente tosse há meses, mas no sábado, doutor, a tosse piorou e eu senti dor no corpo. O D0 é nesse dia que a tosse piorou e ele teve dor no corpo, né? Eu acho que essa lógica da mudança do padrão, ela é essencial para a gente utilizar, tanto para você considerar o início dos sintomas, quanto para você considerar se o paciente ainda tem sintomas respiratórios decorrente do COVID ou são os sintomas respiratórios da doença de base, né? A questão temporal é essencial, acho que depois do 8º dia a gente já sabe que a chance de transmissão reduz muito, mas não dá para garantir que não tem essa transmissão, mas é o recurso que a gente tem utilizado para pensar nessa questão de tirar do isolamento e considerar o início dos sintomas. Maravilha. Tem algumas perguntas no chat, que ocorreram no chat aqui. Vou fazer uma para cada. Esquema bate-bola, respostas rápidas, se possível, mas fiquem à vontade para elaborar também, tá bom? Bom, vou começar com a doutora Nancy, que está com o microfone aberto. Juliana perguntou, gostaria de saber qual o método sorológico mais recomendado, ELISA ou quimioluminescência? A senhora já comentou que a sorologia a gente deve se ter mais para o perfil epidemiológico, mas assim, se formos solicitar, devemos especificar o método e se devemos, qual seria esse método? Eu diria para a Juliana que eu não solicito, como regra básica, neste momento, eu não solicito sorologia. Não solicito porque vai dar mais confusão na cabeça da pessoa do que qualquer outra coisa. E depois você vai ter que explicar. O paciente vai fazer IgM e depois vai falar, doutora, eu estou com infecção aguda, doutora? Aí você vai ter que falar, não, você não está com infecção aguda, mas aí a coisa complica. Entendeu? Então, assim, eu não solicito exame sorológico neste momento. Então, do ponto de vista, aquilo que Vitor comentou inicialmente, você poderia ter uma possibilidade daquele paciente que talvez tivesse tido um processo infeccioso compatível com o COVID
e que neste momento eu falo, doutora, tem umas 3 semanas tal, e eu gostaria de saber. Tudo bem, se eu gostaria de saber, então vamos saber. Mas assim, dizendo a ele, seu exame pode dar negativo, o senhor pode ter tido. O seu exame pode dar positivo e não significa imunidade. Então, neste momento, eu não recomendo ainda nenhum exame sorológico. Eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho para verificar a acurácia dele. Talvez o exame de quimiluminescência talvez seja melhor. Talvez. Mas assim, a questão básica é a acurácia do teste mesmo, para avaliar esses anticorpos. A gente precisa ter anticorpos neutralizantes. Eu acho que neste momento ainda não é o momento da gente fazer exame sorológico. Então, eu não peço, como regra básica, então vários pacientes, porque assim, a gente tem feito teleconsulta, então a gente tem tido vários pacientes, ele bota, termina os 14 dias, doutora, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu quero saber minha imunidade, eu quero viajar para São Paulo para ver minha família, eu quero pedir. Eu disse, eu não solicito. Então, eu não solicito. Aí eu já recortei algo do CDC e mando para a pessoa. E aí boto, senhora, eu vou traduzir. Se ficou dúvida, eu repito para a senhora de novo. Mas eu não solicito. Como regra básica, não solicito. Não faço nenhum relatório para fazer sorologia. Neste momento, é importantíssimo que a gente diga isso. A COVID, como qualquer outra patologia, como medicina de um modo geral, a gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo. E nesse COVID, então, está fantástico o aprendizado, certo? Então, pode ser que hoje ainda saia algum artigo dizendo que o Fleury está fazendo um exame fantástico, ou que o pessoal do DASA está fazendo maravilhoso, e a gente vai aprender com isso aí. Mas, neste momento, eu não recomendo. Maravilha. Vitor, o Bruno Souza perguntou a respeito da retomada das atividades, se esse seria o melhor momento. Eu queria, tirando a parte ideológica, política não é o foco aqui nosso, mas assim, do que você tem visto desde o início da pandemia até agora, parece ser o melhor momento em termos de sistema de saúde mais preparado, ocupação de leitos menor, ou você enxerga diferente? Eu queria que você focasse mais nessa questão. A questão da retomada, ela precisa ser muito individualizada, justamente pela questão do Brasil ser um país muito grande. Eu fui muito crítico no momento da abertura, que aconteceu há umas 3, 4 semanas atrás, porque era um momento ainda muito crítico, né? Um momento que a gente tinha ainda um aumento no número de casos, muitos casos novos. O Brasil não foi um país que conseguiu fazer um distanciamento social, um isolamento social adequado, na grande maioria dos lugares. Então, eu não acho que foi o momento adequado. Agora, isso precisa ser muito individualizado. A retomada tem que acontecer em algum momento, né? Eu acho que vai ter um certo momento que isso precisa acontecer, mas precisa acontecer de uma forma estratégica, né? E levando em consideração critérios importantes. São Paulo, eu fiz questão de olhar isso no dia da reabertura. A taxa de ocupação de leito do município de São Paulo, no primeiro dia que abriu o shopping, era 90%, divulgado pelo município, informação oficial. E o secretário da Saúde, na declaração, dizendo que estava com todos os critérios preenchidos, né, para sair. Aqui em São Paulo foi a questão da zona, laranja, amarela. Poxa, a pessoa que olha o dado, você fala, olha, você está mentindo. Então, eu acho que foi uma abertura, em alguns locais, feita de forma irresponsável. Eu acho que aqui em São Paulo a abertura foi precoce. Por outro lado, até o momento, nós não sentimos um grande impacto no sistema de saúde, eu digo, na verdade, inclusive, o hospital de campanha fechou, o hospital das clínicas está começando a se desarmar para voltar à normalidade, mas olhando lá atrás, né, falar retrospectivamente é fácil, né? Agora, olhando lá atrás, olhando os critérios, eu acho que foi uma decisão temerária, né? Perfeito. Doutora Nancy, a Camila São Paulo perguntou se existem exames laboratoriais que a gente pode solicitar para auxiliar no segmento ambulatorial e identificação precoce de possíveis complicações. Olha só, na verdade, o paciente... Só um instante. Oi, desculpa. Ok. O paciente com COVID, de um modo geral, eu não solicito exame no paciente, se o paciente estiver bem clinicamente, eu não solicito exame. Mas, assim, se o paciente é um paciente mais idoso,
né, paciente diabético, que tenha qualquer comorbidade, os exames laboratoriais lhe ajudam do ponto de vista de leucograma, se o paciente tem uma linfopenia, isso é importante, certo? Então, PCR do paciente também. Isso não é critério que você vai internar o doente, não são critérios de internação, não. Mas são critérios que você vai vigiar esse paciente um pouco mais. Então, leucograma, principalmente linfócitos dele, menor do que 800, você fica atento a esse paciente, certo? A outra questão também, PCR. PCR do paciente elevado. Se você, esse período de mais ou menos os primeiros 5 dias, se o paciente estiver bem clinicamente, tocando bem, eu não faço nada. Mas se ele começa, a febre dele que persiste, né, que o paciente com febre persistente, e ele tem uma fraqueza que vai aumentando, isso aí vale a pena você solicitar alguns exames para a gente poder orientar se esse paciente vai internar. Porque o paciente que tem comorbidades, a atenção nossa tem que ser redobrada, absolutamente redobrada. Então, consequentemente, aí nesse momento, a partir do 5º dia de doença, se esse paciente tem todos esses fatores de risco, gordinho também, você já pode solicitar os exames. Ele mantém febre, então aí eu acho que nesse momento a gente solicita esses exames. Mais importante é a gente ficar atento a leucograma, dedímero também do paciente. Se o paciente tem um dedinho maior do que 1000, você fica atento para ele também, número de linfócitos dele também. Certo? Essa questão da ferritina, eu tenho dúvidas, então qual é o momento exato da gente pedir ferritina. E procalcitonina, por exemplo, para nós aqui em Salvador, a gente não, pelo menos nos locais que eu trabalho, a gente não tem procalcitonina. Porque, teoricamente, procalcitonina é um exame interessante para você diferenciar de infecção bacteriana. E PCR vai estar alto nos pacientes, independente de uma prova inflamatória. Então, procalcitonina lhe ajuda a dizer mais ou menos se o paciente tem infecção bacteriana ou não, certo? Então, mas ambulatorial, fazer tomografia de tórax em todo mundo eu não faço, entendeu? Eu acho que não é marcador você fazer no momento zero no paciente de jeito nenhum. É um paciente que começa a apresentar. E se é um paciente orientado, por exemplo, que tem um oxímetro, é interessante também ele medir a oximetria dele. Então, se o paciente começa a saturação dele ser menor do que 95, a gente já encaminha esse paciente para o hospital sem sombra de dúvida, para aí sim ele fazer os exames e a gente orientar a internação, caso seja necessário. Perfeito. Acho que a questão aqui tem algumas perguntas sobre fatores de risco, já foram bem exploradas, a questão do retorno ao trabalho também. Vitor, a Camila também perguntou uma questão interessante. Solicitação de PCR, né, para COVID, para paciente assintomático com histórico de exposição desprotegida a paciente confirmado. Devemos solicitar? Se sim, quantos dias após a exposição? Se não, como a gente maneja? Obrigado pela pergunta, Camila. A princípio, não tem recomendação de você fazer PCR para pessoa assintomática, tá? A gente já viu que mesmo a pessoa com sintoma, a sensibilidade do exame varia entre 70% e 80%, que é uma sensibilidade que não é boa, né? Do assintomático, ela é menor ainda. Então, a chance de você ter um falso negativo com isso é muito grande, tá? Vindo um resultado positivo, é um resultado, apesar de ser um exame com uma especificidade melhor, principalmente porque é um exame que busca o material genético do vírus, existem casos também de falso positivo. A maioria dos casos de falso positivo que a gente tem visto com PCR são de contaminação laboratorial, porque é um vírus com uma capacidade tão grande de dispersão, né? No laboratório você vai ter um monte de amostra com coronavírus, você tem a chance de uma contaminação. Então, é um exame que não vai indicar isolamento, tá? Se a pessoa está assintomática, não está indicado ela ficar isolada. Não vai indicar tratamento, não vai dar diagnóstico e vai acabar confundindo. Por isso que se você está assintomático, recomendação nenhuma de exame. Agora, se você teve uma pessoa uma pessoa com COVID confirmado, qual é a conduta? Observação por 14 dias, que é o período de incubação que a gente tem observado até 14 dias, né? Não tem uma indicação formal de você coletar exames, nem de afastar. Se você quiser, por vamos dizer assim, um excesso de zelo, se afastar pelo menos de pessoas com fatores de risco, eu sempre converso isso com o paciente, mas não digo que isso é uma recomendação formal. E caso você desenvolva algum sintoma no período, aí sim você coleta o PCR. Perfeito. Doutora Nancy, a respeito de imunização de rebanho, o Bruno Ferreira questiona. Qual a sua opinião atualmente a respeito?
Eu diria para você que a gente ainda não tem esse dado. E, teoricamente, imunização de rebanho significa todo mundo ficar infectado. É o esperado. A maioria ficará assintomática e uma pequena parte ficará, adoecerá. Entendeu? E essa será a imunização de rebanho. O ponto... Teoricamente, o que seria interessante, como esse vírus é um vírus também que tem eliminação fecal, se fosse igual ao vírus da polio, né, que a gente acreditou na imunização de rebanho de polio oral, né, dessa forma que a pessoa, você fazer imunização de rebanho dessa forma, polio oral, você vacinaria o rebanho com a eliminação fecal, mas o que foi que aconteceu posteriormente foi polio vacinal. Então, neste momento, eu diria que a imunização de rebanho é todo mundo infectão. Infecção para todo mundo. Infecção não significa doença para todo mundo. O grande questionamento que a gente tem também será a capacidade de variação, de mutação desse vírus. Esse será uma preocupação também a longo prazo. A gente sabe que com os coronavírus que a gente já tem, que causam doença respiratória, que causam doença intestinal, porque eles já causam isso, pelo menos os vírus que são responsáveis por doença em humanos, eles não dão imunidade definitiva. Não dão. A imunidade é temporária, causando infecção respiratória e causando infecção intestinal. Então, a gente vai ter que... Eu acho que o que a gente vai precisar realmente, e que eu tenho esperança, é vacina. Eu acho que a vacina talvez apanhe um pouco, a gente vai apanhar, porque é uma vacina que está sendo em toque de caixa, digamos assim, miraculosamente, né? A vacina leva 20 anos, levando 1 ano e meio, mas como a indústria farmacêutica está pesada em cima disso, e o governo americano está dando muito dinheiro, algumas empresas nem aceitaram o dinheiro, imagina que coisa fantástica, nem aceitaram o dinheiro da indústria americana, da empresa americana, do CDC e do NIH. Então, a Pfizer, por exemplo, não aceitou o dinheiro deles, então acredito que vai ser nós teremos progresso em relação à vacina. Então, vamos aguardar. Nancy, e se você permite eu comentar essa questão dos coronavírus, né, dos outros coronavírus. O coronavírus ele já está dando sinal para a gente há um tempo, né? Porque a SARS-CoV-1 foi 2002, 2003, a MERS foi 2009 e agora veio... Então, a gente está pelo menos 20 anos aí e eu diria que, assim, também coincide com a época que a gente tem melhores recursos diagnósticos, que desenvolveu biologia molecular para a gente conseguir detectar a infecção, sequenciar o vírus de uma forma rápida, né? Então, o coronavírus ele já está dando um sinal para a humanidade há alguns anos, né? E aí acabou acontecendo essa catástrofe esse ano. 2 últimas perguntas, tá? Para a gente encerrar. A Giovana Barbosa perguntou: paciente com COVID e comprometimento pulmonar secundário, quais antibióticos a gente deve usar? Na verdade, assim, depende de que fase esse paciente está. Se essa infecção é comunitária, se essa infecção é hospitalar e qual é o seu hospital. Aí a gente tem que trabalhar com infecção nosocomial, que é algo que a gente tem visto esses pacientes, infelizmente, morrerem de infecção nosocomial. Então, se seu hospital, se esse paciente está no tubo, se esse paciente não está no tubo, e qual é a colonização que esse paciente tem? Então, de um modo geral, depende. Depende. Se é infecção nosocomial, você vai usar piperacilina com tazobactam. Se esse paciente tem catéter venoso central, se esse paciente está no tubo, a gente tem usado, infelizmente, esses pacientes muita colonização por KPC. Então, a gente tem usado drogas desse porte, carbapenêmicos para esses pacientes, certo? Drogas anti-KPC também. Aí é muito variável. Absolutamente vai. Infecção fúngica, esses pacientes têm tido infecção fúngica também. Infecção por outros vírus, também a gente tem observado. Então, é um paciente que, por isso que é extremamente importante você ter um laboratório de qualidade para lhe ajudar, uma equipe absolutamente treinada para isso. É uma infecção nosocomial. É um paciente que vai permanecer mais tempo dentro do hospital e você precisa ter um alto índice de suspeição nesse tipo de paciente. Eu tenho conversado com um colega do HC, que é uma pessoa também que eu gosto demais, e ele tem me dito assim, que tem perdido o paciente até com infecção por aspergilos, entendeu? Infecções graves por aspergilos. Então, depende de que fase esse paciente está, seu perfil hospitalar, qual é o seu hospital, se você conhece o seu nosocômio e quais são as cepas que estão nesse hospital. Que tipo de cepa domina e qual antibiótico você vai administrar. Então, é uma infecção nosocomial. Se é comunitária, hospitalar, e aí vamos para frente.
ok? Nós não usamos antibióticos, uma coisa importantíssima que eu acho, é você, eu vou usar azitromicina, estão usando já azitromicina. E para quê? Então, é importante a gente verificar que a azitromicina é um antibiótico que serve para tratar a infecção bacteriana, serve para tratar a infecção por atípicos, né, entre aspas. Então, é importante que a gente saiba o momento de usar esse antibiótico. Se essa infecção ela é precoce, se essa infecção ela é mais tardia, 48 horas, 72 horas depois de estar no hospital, se esse paciente está no tubo, se esse paciente não está no tubo. Então, eu acho que essa avaliação é individual, absolutamente individual, e que nosocômio você está instalado nesse paciente. Quem é esse paciente? Se esse paciente é diabético, se esse paciente está usando imunobiológico ou não, que a gente já está vendo o paciente com uso de imunobiológico. Então, tudo isso a gente tem que observar no paciente. É um paciente crítico, né? É um paciente crítico. Perfeito. Vitor, eu vou te fazer a última pergunta que a gente tem aqui. A Ana Rolim perguntou: enfermaria com Covid positivo, devemos testar todos os pacientes dessa enfermaria? Acredito que ela esteja falando de uma enfermaria não coorte, né? Não destinada a esse paciente, mas que eventualmente recebeu alguém ou alguém foi contaminado. O que você tem para nos falar a respeito? Olha, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que as CCIHs, elas têm variado muito a recomendação de coletar PCR, seja de outros pacientes, seja de profissionais de saúde. Então, eu vou te falar aqui quais são as recomendações formais, mas acontece algumas CCIHs estão sendo mais conservadoras no sentido de fazer o exame. Não existe recomendação formal, é aquilo que eu tinha conversado na outra pergunta. Se uma pessoa teve uma exposição a uma pessoa com Covid, e isso pode ser um profissional de saúde, pode ser outro paciente, pode ser um familiar, a indicação é você observar por um período de até 14 dias. Se aparecer algum sintoma, você coleta. Então, não tem nenhuma recomendação formal de você fazer essa coleta do PCR do COVID para outros pacientes. A gente tem que lembrar aqui, a gente não sabe nem quando que a replicação viral começa exatamente para saber o momento exato que você coleta o PCR. Então, o paciente positivou hoje. Poxa, mas quando será que um outro paciente, vizinho de quarto dele, se expôs ao vírus? Em que fase da doença que está? O valor desse exame do PCR é extremamente questionado. Então, não tem nenhuma recomendação formal, nem para os profissionais de saúde, nem para outros pacientes. A recomendação é, em vindo um caso positivo, esse paciente que veio positivo, ficar em isolamento. Maravilha, perfeito. Acho que com isso a gente encerra aqui nosso encontro. Antes de encerrar, o doutor Eduardo vai falar umas palavras, mas eu queria adiantar o meu agradecimento à doutora Nancy, ao doutor Vitor, pela disponibilidade, por dispensar aí 2 horinhas do dia. Sei que, como infectos, vocês estão muito atarefados, né, nessa pandemia, e é um prazer enorme recebê-los aqui e poder aprender, né, apesar de tantos materiais que recebemos aí desde o início dessa pandemia, a gente lê, mas sempre tem muita coisa a ser aprendida, e hoje foi mais um dia muito produtivo em relação a isso, né? Pessoalmente, para mim é uma felicidade estar revendo o Vitor aí, que é um amigo de longa data, né? Então, agradeço a ele, agradeço a doutora Nancy, que também foi professora, sou um filho da UFBA também, a conheço já, foi um prazer revê-la, e é isso, agradeço. Vou passar a palavra para o doutor Eduardo para ele fazer o encerramento. Nancy, Vitor, parabéns mais uma vez aí. Obrigado pela oportunidade de vocês participarem da nossa sessão clínica do Serviço Otorrino do Hospital Santo Antônio e do Grupo Nooba. E eu espero que no futuro, daqui a alguns meses, a gente possa fazer uma sessão já com algumas soluções na frente disso aí, né? Mas eu tenho muita fé em Deus e eu acredito que nós vamos chegar lá. É só a gente acreditar, olhar para frente e pedir proteção divina, porque só proteção divina pode liberar a gente de alguma fatalidade maior da Covid-19. Então, como eu tenho muita fé, espero que nós do grupo aqui, todos, que possa sair numa boa quando não for contaminado. Mas obrigado a você, Nancy, eu sou fã de carteirinha seu. Vitor, parabéns aí, você é um rapaz jovem, vai estar mostrando que nem o doutor Diego, né, e doutor Isaac, que veio da USP aqui, são referência hoje em dia, os médicos jovens se despontando na Bahia. Obrigado a todos
e deixo a palavra com vocês e doutor Diego depois encerrar no final. Obrigado a todos. Eu vou agradecer as palavras suas, Eduardo. Realmente somos colegas de turma. E, obviamente, aos meninos jovens que são fantásticos, né? Eu acho, Eduardo, a coisa melhor de medicina, uma das coisas melhores, é você lidar com o jovem. Jovem estudioso, jovem que quer buscar, porque aí você se contamina. O vírus que contamina, que a gente precisa de contaminação é essa. É do jovem que busca, o jovem que lê, o jovem que estuda, eu acho fantástico. É por isso, Eduardo, que eu só gosto de jovem, viu? Ficar junto dos meninos jovens. Para a gente estudar, para a gente continuar lendo, porque medicina é isso. Medicina é você continuar sendo jovem. Eu acho que esse é o ponto. Então, quando você continuar sendo residente, é você continuar estudando. Então, para mim, foi um prazer enorme participar e rever esses meninos, né? Porque é muito legal, muito interessante. Estamos dispostos para o próximo. Que a gente sobreviva a tudo isso, com fé em Jesus Cristo. Eduardo, eu queria também agradecer as palavras muito carinhosas. Foi um prazer te conhecer. Espero que em breve a gente possa se conhecer pessoalmente. É recíproco. Queria agradecer a Diego, Isaac, meus colegas. É um prazer imenso estar aqui compartilhando informações, compartilhando experiências. Apesar de eu estar em São Paulo, a Bahia é um lugar muito querido para mim e eu faço questão de sempre estar perto das pessoas, de estar perto da comunidade científica, porque é um lugar que me inspira muito. Mais uma vez, queria reforçar o privilégio de estar conversando com a doutora Nancy. Vi um monte de palavras carinhosas das pessoas que acompanharam a live dela e realmente você é isso mesmo, Nancy. Você é uma pessoa inspiradora, uma profissional competente e é realmente um privilégio estar sentado ao seu lado, discutindo em alto nível aqui com todo mundo. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. É um momento muito delicado que a gente vive, um momento de muita informação, muita desinformação, e a gente está preocupado em ter informação de qualidade, em propagar informação de qualidade, está discutindo. Dúvida a gente tem o tempo todo, a gente precisa discutir com os colegas, a gente precisa conversar, porque essa é a única forma de a gente encarar essa pandemia, encarar esse momento tão turbulento que a humanidade está vivendo da melhor forma e de uma forma que a gente possa sair melhor e fazer melhor de tudo isso. Então, muito obrigado a todos os participantes também. Estamos à disposição, espero que a gente possa se ver em breve. Tá ótimo, obrigadão a todos e a gente se vê em breve. Lembrando que semana que vem a gente tem sessão, mais uma vez, radiologia em otorrino. É isso. Abraço a todos, boa noite. Obrigada, viu? Foi Nada. ótimo, muito bom. Vou rever todos. Parabéns.